Boa noite, boa noite, boa noite. Olha o povo já esperando no chat aqui, gosta sim. Sejam muito bem-vindos para mais uma live do canal Tricotando com Z, live esta que será a explicação de todo esse mistério, que não é mistério nenhum, né, gente? Vamos deixar claro. Mas vamos continuar ensinando o negócio, que explicará todo o mistério sobre a desistência do Zé do Tricô à Máquina e está se rendendo a uma máquina de costura. É verdade? Não é. Mas a gente faz uma brincadeirinha, né? E aí, gente, é o seguinte, eu quero aqui achar a live. Pera. Muito bem. Deixa eu achar aqui, gente. O que eu tinha que fazer mesmo? Lembrei, eu vou deixar no YouTube mesmo, agora que eu lembrei. Só que eu tenho que tomar cuidado com o áudio. Áudio do meu celular. Gente, e aí, como é que vocês estão, hein? Como é que vocês estão? Tá rolando uma propagandazinha? Agora já entrou bastante gente. Como é que vocês estão? Digam para mim, por favor. Vocês estão bem? Como é que passaram a semana? Não é? Tem até a escova de dente do Zé aqui em cima da mesa. Né? Eu acredito que vocês estejam me vendo e me ouvindo perfeitamente, certo? Por favor, se tiver algum problema, me deixem saber. Vou dar uma boa noite especial para Cláudia Silva. Cláudia, muito obrigado pelo Pix. Cláudia, manda sempre uma contribuição agora, assim como a Soraya, de R$5. Toda live, antes da live, a Cláudia faz uma contribuição de R$5, assim como a Soraya também fez. Então, Soraya, muito obrigado pela sua contribuição. E também quem fez um Pix agora há pouquinho foi a Tânia Regina Coradello. Quero agradecer já de cara, para não esquecer ninguém, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo, tá? Soraya, Tânia e Claudinha. Beleza, gente? Solange Corrade, boa noite. Like ok, agora só aguardando a chegada do Zé. Dirce Rambo, boa noite. Maria Helena Ramos Valente, boa noite. Carla Neto. Lilian Esteves. Lilian, primeira vez por aqui ou eu que estou enganado? Se for a primeira vez ou se não for, obviamente, seja muito bem-vindo, tá bom? Temos um mosquito. Ótimo, maravilha. Agora vai ficar mosquitando aqui, ó. Tá mosquitando. Tânia Regina Coradello, boa noite. Delma Paiva Bueno, Vera Lúcia Souza, Maria Isabel Escus Pimentel. Ó, falei o nome inteiro agora, hein? Ô, nome grande, não. Vamos dizer, né? Ó, o meu, José Augusto Lancelotti. Ó, quem tá falando. Vera Lúcia Souza, boa noite. Acho que eu falei de novo, né? Tudo bem. Marlene Duarte, Ateliê da Avó Dizzy, boa noite. Eu costuro minhas peças na máquina de costura, mas com 3 fios eu costuro à mão. Entendi. Tucileia Vivam, boa noite. Rúbia Moraes, oi, boa noite, Rúbia. Amélia del Carmen, buenas noches, saludos. Buenas noches, Amélia. Rúbia Moraes, boa noite. Dirce Rambo, eu estou bem feliz. Minha filha é deficiente auditiva e foi convocada para a Seleção Brasileira de Futebol de Campo de Surdos. Ai, que legal, Dirce. Parabéns para ela. Fala que eu desejei parabéns para ela, por favor. Poxa, fiquei agora assim. Porque eu não tenho, óbvio, né, gente? Eu adoraria deixar meu conteúdo acessível. Inclusive, acho muito legal os canais que conseguem, mas eu não consigo. Por hora, não dá para fazer a gravação para também deficientes auditivos, né? É uma lástima, mas eu gostaria de deixar meu conteúdo 100% acessível, sabe? Mas enfim, não dá no momento. Então, Dirce, por favor, comunique-se com ela, fale que eu desejei os parabéns para ela. Acho que você já deve ter contado um pouco da história do Zé para ela, de repente, né? Então, eu estou desejando muita sorte para ela e, do fundo do coração, ou melhor, do coração inteiro, meus parabéns para ela, tá bom? Lilian Esteves, já participei antes. Ah, beleza, Lilian. Seja bem-vinda de toda forma. Vai participar das Surdo-Olimpíadas em Caxias do Sul em maio. Olha que maravilha. Patrícia Lopes, oi, cheguei. Seja bem-vinda, Patrícia Lopes. Dirce Rambo, obrigada. Aliás, Dirce, te mandei um e-mail, tá? Beleza? Solange Corrade, parabéns à filha da Dirce. Aí, tá vendo? A filha da Dirce é um orgulho e linda. Uma bonequinha. Olha. Soraya, boa noite a todos. Soraya, beijo, obrigado pelo Pix, viu? Valeu. Cláudia Silva também, beijo, boa noite de novo. Eu acho que eu já falei, né? Mas enfim, tô mandando beijo, obrigado pelo Pix. Dirce, manda uma foto pra gente curtir, torcer pra ela. Não dá pra mandar foto aqui, acho que ela deve ter falado pra mandar foto de repente no grupo, né? Caxias é pertinho de mim. Será que posso ir assistir ela? Acredito que sim, parte. Veja só. Bom, gente, é o seguinte.
Muito feliz pela filha da Dirce. Muito feliz pela filha da Dirce. É o seguinte, gente, já dei boa noite para todo mundo que tá no chat. Agora vai todo mundo parabenizar, é isso aí, quero mesmo todo mundo parabenizando a filha da Dirce. Valeu, gente, obrigado mesmo, tá? É o seguinte, vou falar para vocês agora, já falei um pouquinho de contribuição financeira através do Pix, né? O pessoal mandou. Oi Zé, boa noite a todos e boa noite, parabéns para todas as mulheres, com certeza, obrigado por ter lembrado, Deni, não que eu tivesse esquecido, mas já que ela tocou no assunto, parabéns para todas as mulheres do território mundial, não é mesmo? Porque a gente não sabe se existem mulheres fora da Terra, não é mesmo? Pode acontecer, não é? Porque mulher é quase ser um superpoder, não é mesmo? Ser mulher é ser superpoderosa, né? Minha mãe, por exemplo, é uma heroína por ter me aguentado, e aguenta ainda, a vida inteira, não é mesmo? Gente, é o seguinte, eu sei que, eu tô falando em tom de brincadeira, mas eu quero mesmo desejar parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Esse é um dia que simboliza a luta, esse é um dia que simboliza o início de um questionamento sobre as desigualdades que ainda existem, né, entre os gêneros no mercado de trabalho, né, entre homem e mulher no mercado de trabalho, e é impressionante, gente. Até se for mulher trans, vai sofrer o mesmo tipo de preconceito. É mulher, ela se sente mulher, ela vai ser enxergada, pelo menos por mim, e eu gostaria muito pela sociedade inteira, como mulher. Mas é tão arraigado que a figura feminina, né? Quando eu falo a figura feminina, eu incluo todas as mulheres, né? Inclusive as trans, né? Que não são excluídas, é óbvio, mas a figura feminina é vista pela sociedade como frágil, fraca, muitas vezes louca, muitas vezes desequilibrada. E, pra quê? Tipo, as pessoas esquecem que se não houver mulheres, não haverá mais sociedade? Não nasce mais gente? Ou tá plantando gente em algum lugar, não sei. Né? Então, além da importância da manutenção da espécie, a mulher tem toda uma importância social e deve ser reconhecida com igualdade. Então, o dia 8 de março simboliza essa luta pela igualdade dentro de todos os espaços. Todos os espaços. Todas as mulheres têm que transitar em todos os espaços com igualdade entre homens e mulheres, de valor de salário, de respeito, não sofrer assédio, principalmente não sofrer assédio, porque assim, tudo bem que assim, existe o assédio voltado para os homens também, né? O assédio de um modo geral não deve existir, mas as mulheres, por terem essa figura associada à fragilidade, que é um erro, são mais assediadas, são consideradas fracas. Eu acho que deve ser um barato a mulher que fez defesa pessoal e pegou algum abusador e encheu-lhe a orelha de tapa. Nossa, deve ter sido assim uma cena de ver gostoso. Não que a violência seja aqui fomentada por mim, mas eu tô falando mesmo da resposta, sabe? A resposta igual. A igualdade. A mulher precisa fazer um negócio de defesa pessoal para responder igualmente à força física do homem. Né? Para conseguir escapar. A mulher tem que treinar para escapar do homem. Tá tudo errado. Não pode ser assim. Tá? Então a gente tem que ter igualdade. Então, mais uma vez, gente, para mim não estender muito também, porque se deixar aqui eu vou confabular a live inteira sobre isso. Tá? Confabular não, mas falar sério, né, sobre isso. Então, a todas as mulheres que estão aqui presentes, a todo mundo que faz parte desse universo sensacional, meus parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Um beijo para todas vocês. Do Zé. Eu tentando ser seduzente agora. Ser seduzente. Eu idiota, não é pra ser seduzente, não. Vamos lá, gente. É o seguinte. Vamos lá. Tô lendo aqui. Dá uma Paiva, parabéns, Dirce. Parabéns a todas as mulheres. Mariana, boa noite, pessoal. Assistindo a propaganda. Cheguei. Eba, seja bem-vinda. Simone Alves, oi, boa noite, galerinha. Parabéns para todas as mulheres. Ateliê da avó Dizzy, como foi com esse teu pensar que escrevi uma poesia que está na minha comunidade e em livro? Ateliê da avó Dizzy, foi com esse teu pensar que eu escrevi uma poesia e está em minha comunidade e em livro. Qual é a sua comunidade? Eu vou te chamar de vó Dizzy, pode ser? Glaucia Castelo Branco, boa noite. Lourdes Monte, boa noite. Diná, seja bem-vinda, boa noite. Nara Rodrigues, meu bem, tudo bem com você?
Beijo, minha querida, boa noite, um beijo para todos vocês que estão acompanhando o Zé e que sim, agora são 33 pessoas nos primeiros 10 minutos de live. É assim que eu gosto, né? Assim o Zé fica feliz. Não esquece de deixar seu like na live. Depois que terminar essa live, volta um pouquinho para deixar seu comentário também. Vocês sabem, isso ajuda muito, muito, muito o canal Tricotando com o Zé a esse trabalho continuar. E também, gente, não esqueçam de compartilhar essa live com seus amigos nas suas redes sociais e compartilhe com os inimigos também, compartilhe com todo mundo. Aliás, por favor, chamem mais pessoas agora nesse momento, vocês que sabem de pessoas que gostam de tricô à máquina, que estão aí procurando, né, um canal que seja assim, né, que traga muita coisa, não é mesmo? Porque o meu traz muita coisa, né? Técnicas diferentes, tá querendo escorregar, tá querendo sair assim, ó, da língua, uma coisa que, sinceramente, gente, eu peço para que vocês torçam muito, muito, porque se essa coisa porque ela já deu certo, tá? E se ela caminhar para os caminhos que eu estou planejando, visualizando, imaginando, o José Augusto Lancelotti, esse que vos fala, dono e proprietário deste modestíssimo espaço, que tem uma luz roxa atrás. É roxo? É uma cor aí. Vai fazer muito, mas é muito pelo Tricô à Máquina. De verdade, gente. De verdade mesmo. Eu queria saber o que aconteceu aqui com o meu celular. Estou não entendendo nada. Mas faz mesmo. Espera um pouco, gente. Muito bem, muito bem, muito bem. Saiu da minha live, entrou na live de outro canal que eu acompanho. Eu devo ter dado uma escorregada no dedo aqui. Eu preciso me ver, né, gente? Eu preciso me ver. Pronto, voltei. Voltei aqui. Volta. Pronto, meu amor. Isso aí. Deixa eu ver aqui, gente, mais alguns comentários. Marisabel Arte em Fios, boa noite. Parabéns aos homens, porque sem as mulheres eles não existiriam. Pior que é verdade. Não é mesmo? Tem uns que não existem mesmo. Você tirar uma mulher de perto dele, assim, definha, né? Né? Olha, definha. Ou acontecem outras coisas, sabe? Mas eu não vou falar. Não vou. Né? Porque tem uns aí que, olha, eu vou te contar, é de uma dependência que eu já vi na minha vida, né? Amélia del Carmen, muchas gracias. Saludos a las mujeres de su familia. Eu acho que é família que se fala. Bendiciones. Graças, Amélia, graças. Vou passar para minha mãe, sim, para as mulheres da minha família. Tem umas que não merecem. Vou passar para as mulheres da minha família também. Nossa senhora, vai chover de tia minha se estiver assistindo. Oh, meu Deus do céu. Quem é que não merece? Quem é? Ai, gente, tô brincando, gente. Óbvio que eu tô brincando. É para causar mesmo, né? É para fazer graça. A Ateliê da Avó disse que já compartilhou, disse Ramos, já estamos na torcida, não é mesmo, gente? Olha! Marisabel, que legal, Zé, já deu certo. Quem vai ganhar mais ainda somos nós. E eu acho, não, eu tenho certeza que sim. Tenho certeza. Boa noite a todas as mulheres guerreiras e boa noite para vocês homens que estão nessa live. Olha só, gente, temos quantos homens na live? Vocês podiam se identificar, né? Por favor. Vânia Jô, boa noite, Zé. Boa noite, pessoas. Já deu certo, Zé, disse a Ateliê da Avó Dize. Oi, Zé, boa noite, já compartilhei. Até Minas Gerais e Brasil. Obrigado, Joana, obrigado mesmo, valeu. Disse Rambo, a língua tá afiada hoje, né? Tá. Eu vou morder, hoje eu vou morder a língua. Hoje eu não vou me entregar ao luxo de... Não é mesmo? Vamos lá, gente. Hoje a gente vai usar, adivinha quem? Eu não vou mostrar porque ela tá aqui do ladinho, né? Aquela maquininha de costura que vocês achavam que tava à toa ali, só pra fazer cenário, não estava. Tá? Não estava. Ela estava ali justamente porque ela estava só esperando a chance dela neste canal, não é? E aí a chance dela veio antes do que eu esperava. Muito antes do que eu esperava.
Acontece o seguinte, gente, antes eu vou... Agora aqui, para quem for fazer corte, que nem eu, por exemplo, para quem for, de repente, fazer clipe, para quem for fazer capítulo, começa daqui o conteúdo, tá? São exatamente, não sei quanto tempo de live, 15 minutos começou. É o seguinte, por que vai começar aqui e não vai começar já na máquina? Primeiro que nós temos que ter uma conversa. Tá? Zé, mas sério que vai começar com conversa hoje? Não, gente, a conversa do conteúdo. Tá? Por quê? Eu preciso adiantar algumas coisas para vocês. Né? Primeiro que a gente vai costurar com uma máquina de costura que pode ser qualquer máquina de costura reta. Desde a costura reta simples, aquela pretinha, tá? Que também pode ser verdinha, pode ser... Eu já vi branca dela, já vi amarela, né? Já vi algumas cores dessa máquina que habitualmente a gente vê da cor preta. Sim, Gereugin, Vigorelli, outras trocentas 1495, também Pfaff, né, na verdade, também tem. Máquina de costura reta. Zé quer dizer então que vai usar o fio, ou melhor, a costura reta? Vai. É que acontece que a minha máquina, tá, é uma máquina mais recente, mais moderna, computadorizada, eletrônica, né, que tem uma série de pontos, etc e tal. Então, aproveitando disso, eu fiz testes dos pontos que a máquina tem. Por quê? Qual que era o meu pensamento? Eu falei assim, olha, se o resultado final for ótimo ou excelente numa costura que não vai ter em todas as máquinas, eu simplesmente não vou fazer a live. Eu simplesmente paro de fazer a live, ou melhor, tiro a ideia de fazer a live. Porém, gente, a melhor costura, a que melhor se adaptou foi a costura reta. Ponto reto. Essa máquina aqui vai até 5 milímetros de tamanho de ponto, mas eu uso ali no 4,5. Já usei no 5 também, deu muito certo, porque para eu ter tomado essa decisão de costurar numa máquina de costura, dependeu do tipo de tecido que é o tipo de tecido do trocador. É um tecido mais espesso, com uma elasticidade menor, uma estabilidade maior. E aí eu olhei para ele, olhei para a máquina de costura, olhei para ele, olhei para a máquina de costura e falei, vamos costurar. Acreditem, isso nasceu, e eu estou falando isso, depois a gente conversa sobre isso, mas enfim, isso nasceu na última live. Tá? Eu costurei, lembra que eu costurei com ponto com remalhador? Então, o que aconteceu ali? Eu olhei para aquilo e falei, gente, pera, não, tá, tem alguma coisa errada aqui. Não dá. Colocar a gola, beleza. Aliás, a gola terminada, a gente tá aqui, tá? Vocês vão ver, tá meio despedaçado, tá meio metade costurada, metade descosturada, porque eu tava testando, tá? A gola, aquela carreira que eu falei que de repente não marcava, deu uma marcadinha assim, então precisaria ser uma regulagem menor. Uma regulagem maior só, talvez, que eu fiz do 4, fiz no 6. Então a gola deu uma marcadinha. Eu trouxe inclusive para mostrar mesmo que a gola tá marcadinha, tá, gente? Ó. Tem a carreira de baixo aqui tá um pouquinho mais larga. Eu não vi problema, tá? Não vi mesmo. E eu gostei do resultado, ficou bom. Eu acho que aquela forma de colocar acabamento, quando você pratica ela bastante, torna ela a sua maneira de fazer, você vai ter aí um resultado legal, tá? Só que precisa praticar. E precisa praticar com uma certa, né, vontade. Assim como também precisa praticar o que eu vou ensinar hoje. Tá? Beleza. Então o que está acontecendo aqui? Eu vou mostrar para vocês o resultado antes do... Vocês estão ouvindo esse bzz, bzz? Se estiver ouvindo bzz, bzz de celular, me avisem, tá, gente? Porque assim, eu não faço ideia. Pera lá. Ô, Paty, eu vi a mensagem que você me mandou, depois a gente conversa depois sobre isso, tá? Pera aí, gente. A Paty me mandou um negócio que eu achei super interessante, mas é que de repente eu já teria a solução. Aí é que tá. Tá, eu vou responder a parte aqui, mas eu ainda continuo, vamos conversar daqui a pouco. Tá bom? De verdade. Tá? Talvez depois da aula. Pode ser, Paty? Deixa eu ver. Tá bom.
Beleza, a gente vai falar. Tô conversando com a Paty, gente, ela quer não, ela me sugeriu, fez uma sugestão, mas como envolve uma outra pessoa, eu acho que é melhor a gente primeiro conversar para depois eu falar alguma coisa, tá? Então, voltando pro conteúdo, é o seguinte, eu me inclinei nessa história de fazer a costura com a máquina de tricô por conta da característica do tecido, como eu já disse, e porque eu falei, eu preciso testar. Eu já costurei tricô à máquina há muito tempo em máquina de costura, já fiz camiseta para mim. E isso nasceu na live da semana passada. Eu desmanchei a costura, que eu achei que ficou legal, gostei, mas eu desmanchei aquela costura e costurei a lateral. Preguei a manga e costurei a lateral. Tá? Então tá aqui, ó. Máquina de costura, costurando. Lateral e costurei a cava da manga. Tá? Tem um fiozinho passando para fora aqui, mas é esse resultado que ficou. Ainda tá meio... porque fica assim o tricô, tá? Eu não vaporizei isso aqui em momento algum. Tá? Então parece que tá meio, né, esquisito, mas não tá. É que não foi vaporizado. Quando vaporizar, o tricô assenta e assenta bem. Tá? Deixa eu voltar até a live aqui na tela, gente. Oh, minha nossa mãe do céu, pronto. Cadê vocês? Bom, gente, eu vou deixar aqui parado no comentário da Vânia Jo. Não. A Paty está falando que ela queria ver eu botar todo mundo chorando por causa de uma mensagem. Paty, eu posso fazer sim, eu posso daqui um pouquinho. Mas eu vou continuar com o conteúdo para também não estender muito, tá, gente? Não estender porque hoje é bem simples a coisa. Mas eu preciso fazer essa introdução para vocês. Então, falei um pouco da gola, a gola ficou legal, ficou marcadinha e tal, e a costura da máquina de costura me deixou muito feliz. Não foi pouco, gente, foi muito feliz. O resultado é muito bom, tá? Aqui tem uma costura feita na máquina de costura, aqui é o direito, né? Essa quase casada que o desenho deu aqui foi absolutamente acidental. Sei que vocês estão reparando aí que parece que o desenho tem continuidade, mas o fato é que ele não tem, tá? Mas foi muito acidental. Eu não fiz para isso, tá? Porque o jacar com trocador for casar o motivo, gente, pelo amor de Deus, né? A gente não vê isso por aí. A máquina que faz isso, a máquina faz sozinha, automático, né? Dá para casar? Dá para casar. Zé, Zé, você pode ensinar? Posso. Mas não é uma coisa que eu vou falar para vocês fazerem. Sinceramente, não vejo necessidade de verdade, tá? A não ser que for uma yoke e tal. Beleza, o que eu vou mostrar para vocês hoje? Né? Só para vocês já terem uma ideia daí. Eu vou mostrar fechando o ombro, pregando a manga, fechando o lateral de manga e lateral de blusa, tá? Uma coisa importante que eu tenho que fazer para falar para vocês é que eu testei costuras, como eu já disse, e um ponto importante, agulha. Zé, precisa ser uma agulha especial? Precisa ser uma ponta-bola, né? Mas não vou falar modelo de agulha, porque minha máquina é Brother, tem máquina Singer, tem máquina, sei lá, Janome. A máquina Brother tem um modelo específico de agulha, né? 61 pessoas na live, gente, eu tô muito feliz. Eu não tinha visto! Meu Deus do céu! Gente, obrigado. Obrigado pra quem tá aí. Obrigado mesmo. Tá voltando, tá voltando. Então, gente, eu fiz a costura que eu fiz aqui foi com a agulha que veio na máquina. Eu nunca troquei a agulha dessa máquina, tá? Nunca precisou trocar. Sou bem, bem, bem cuidadoso mesmo. Com ela, principalmente com as agulhas, eu gosto de ter um negócio funcionando bem, né? Então eu sou bem cuidadoso com as máquinas. Então, agulha ponta-bola, precisa? Não, não precisa, tá? Por quê? Aonde é que a agulha ponta-bola é usada? Estou falando porque fui supervisor de produção de uma fábrica, uma confecção de moda fitness. Beleza? Então, é bem provável que eu saiba o que eu estou falando. Estou falando assim, gente, que é porque vai surgir, vai causar essa live. Eu sei que vai, tá? Então, assim, quando você está trabalhando com uma viscolaicra, você está trabalhando com suplex light, ou até mesmo o suplex, né? A agulha que tem a ponta como se fosse uma seta, uma lança que tem
ponta fina, ela com o tempo, e às vezes ela tá batendo, mesmo que relando só na lançadeira do overlock, ela vai afiando. Ela ganha... É um fio que a gente não consegue ver, tá? Mas ela vai, ou até mesmo a agulha, a ponta da agulha vai ficando rambuda, porque como ela é muito pontuda, vai ficando rambuda. Esse termo acho que todo mundo conhece, né? Você passa a mão assim na agulha, você sente a ponta dela na lateral. E isso vai cortando a malha. Cortando aquele fiozinho pequenininho, fininho. Vai cortando e aí é aquele overlock esburacado que a gente às vezes vê por aí. Se não corta, a agulha às vezes é grossa demais para o tamanho do ponto da malha, ela estoura o ponto da malha. Malha de camiseta, tá, gente? Suplex Light, Viscolaicra e outros tantos tecidos de malha que existem por aí. Por isso que existe, para estes casos, a agulha de ponta bola, tá? Porque ela não ganha fio, porque ela não estoura, né? Ela é fina e com a ponta de bolinha, que é própria, é uma coisa assim, gente, que a gente não consegue enxergar, tá? Ela só é mais arredondada na ponta, não é uma ponta tão viva. Então é só para não estourar o fio da malha, tá? Então no tricô a máquina a gente não está enfiando uma agulha de tricô número 6 no tricô. A gente está enfiando uma agulha de costura de máquina, de costura normal. Não vai cortar o tricô, tá? Não vai. Beleza, gente? Eita, nós. Vamos ali, gente. Então, eu tava lendo aqui um pouquinho do chat, que às vezes dá pra ver, tá? Mas perguntas a gente vai responder, como eu disse. Pode ser que antes de eu ir pra máquina de costura eu responda um pouquinho, pra não acumular tanta, tá? Então, não precisa se preocupar com agulha, tipo de agulha de máquina. Não precisa. Se você costura malha também na sua máquina, aí você precisa. Mas se você vai costurar só tricô, não se preocupa com isso não. Tá? Não precisa ser uma agulha grossa também, tá? E assim, a agulha não vai ter capacidade de estourar o fio que a gente usa, tá? Qual linha que eu uso para fazer costura? Bom, gente, aqui eu usei poliéster e poliéster. Quando a gente fala assim, eu estou usando poliéster na linha de cima e usando poliéster na agulha de baixo, na linha de baixo, tá? Então, a mim, pelo menos, não causou problemas, ó. Não tá estourando a costura, tá? E eu tô puxando com força, tá? Eu tô habituado a fazer isso porque na confecção a gente faz isso várias vezes. Mudou de tecido, mudou de linha, a gente faz isso, tá? Para regular a máquina, para costurar aquele determinado tecido. Beleza, então linha é assim, gente. Linha com composição de algodão, ela degrada com o tempo, tá? Então, meu avô alfaiate, o que ele já me disse há muitos anos atrás, e minha mãe confirmou, tá? O que você não faz é costurar com uma linha sintética um tecido natural, tá? Então, por exemplo, você não vai costurar um algodão com uma linha, um algodão deixando isso bem claro, tá? Algodão de tecelagem plana, não malha. Você não vai costurar com uma linha de poliéster, por exemplo, tá? Meu avô era a linha de pesponto do meu avô, quando ele usava, era de seda, né? Então ele fazia, lógico, não era todas as peças, mas assim, o caseado dos casacos que ele fazia, dos ternos que ele fazia, era feito à mão e com linha de seda, né? Então esse legado ele deixou. E quando você costura, por exemplo, um algodão com poliéster, o atrito da costura do fio de poliéster no algodão pode ir cortando, pode ir, tá? Não estou dizendo que corta, mas com bastante tempo vai cortando ali, e por isso que bolso, geralmente, hoje em dia de calça jeans, que tem uma base de algodão bastante grande, o tecido que se faz o bolso, e que se costura com poliéster, ele vai rasgando na costura, né? Degrada o tecido naturalmente, mas também tem esse problema da linha de costura, tá? Fio de algodão para o tricô. Fio de algodão ou com porcentagem de algodão. É assim, gente, eu acho que vai causar o problema no futuro, entendeu? E a gente vê isso pela composição das nossas vestes atuais, né? A gente usa muito algodão. Isso aqui é algodão, essa camiseta é 100% algodão. Ela degrada com o tempo. O próprio fio da malha, tá, estoura com o tempo. Ainda mais esse aqui, que é um flamê, né? Então, assim, agulha, linha, a gente preocupa muito quando a gente está costurando malha.
Quando a gente está costurando um tricô, que é um tecido mais bruto, vamos dizer assim, mais resistente, a preocupação com isso pode existir assim. Use uma boa linha de poliéster, use uma boa agulha, e só. Tá? Não, uma agulha não muito grossa, também não precisa ser grossa, mas também não pode ser muito fininha, porque senão o próprio tricô não vai trabalhar bem com ela, tá? Porque vai ser uma agulha muito fina, o que vai acontecer? Como eu disse, o tricô do trocador ainda é um tecido meio bruto, né? Uma coisa meio pesada, vamos chamar assim. E aí, uma agulha muito, muito fina, que é para costurar de repente um tecido, um voal da vida, né? Um tecido muito fino, você vai ter problemas de quebra de agulha, tá? Não é nem o tricô que vai ficar ruim, nem a máquina, é a agulha que, coitada, vai perder a cabeça. Quer dizer, a ponta. É a ponta, isso aí. Máquina, né, de costura, já falei. O poliéster, como eu já disse, ele não arrebenta, tá? A maioria do que eu tenho aqui é poliéster para costura. Queria agradecer também, de coração inteiro, como sempre faço com todo mundo, a Cris Massafera, que acabou de mandar um pix. Beijo, Cris, muito, muito obrigado mesmo, tá? E a todo mundo que também colaborou com o pix. Lembrando que tem a Claudinha e tem a Soraya que já faz antes da live, tá? Aquele movimento de mandar R$5, né? Podia mais gente fazer? Podia. Aí o Zé um dia vai fazer, vai pegar os conteúdos dele e vai deixar só pra membro, aí vocês vão reclamar comigo, né? Bora lá, gente. Outra coisa importante que eu preciso falar. Quando você estiver costurando o tricô na máquina de costura, você precisa fazer vai e vem no começo e no final da costura. Eu vou mostrar isso para vocês na máquina de costura hoje, tá? Uma outra coisa que eu preciso... Agora eu vou falar da minha experiência com costura, e essa experiência que foi durante 2 anos, praticamente 2 anos, né? Trabalhando numa malharia e trabalhando para a Daslu, antiga Daslu, já falida, já fechada, já etc e tal, que deu problema, não. Muito bem, não era da minha época isso. E nós trabalhávamos, eu e a Sônia, para linha de bebê da Daslu, tá? Então a gente usava muito Seridó, a gente usava muito Belcrio, sabe? 2 fios principais que a gente usava na malharia, tinha Highland, tudo da Lansul, tá, gente? Lansul, para quem não sabe, é a divisão que faz fio industrial da Paramon. Então tem a Paramon, que faz tecidos e tops de lã, tem a Lansul, que faz o fio para malharista, né, o fio para malharia, né, e tem a Pingoim, que faz o fio para o tricô e crochê artesanal, tá, feito à mão, certo? Então, assim, a gente usava muito esse fio, muito, como eu uso até hoje. Todo mundo sabe que isso aqui é tudo Seridó, e o que eu tenho de lã é Belcrio. Tem alguma coisa que é de lanifícios já fechados, né, ou seja, que não existe mais. Então a maioria do que eu tenho aqui é tudo Lansul. E aí, gente, lá a gente usava o corte. Nós cortávamos o tricô, tá? E nós cortávamos o tricô e overlockávamos o tricô em seguida. E nós vendíamos, gente, para a Daslu. A Daslu, se ia um fiapinho de linha no caseado do casaco, eles mandavam de volta. Se a cliente tivesse comprado a peça e ela tivesse olhado e visto algum defeito, eles mandavam de volta pra gente. E nós costurávamos no overlock um tecido que à época era feito com 4 fios do Seridó, que na época era um fio mais fino do que é hoje, fino no sentido de espessura. Então, na época, a gente tinha o 220, o 232, que é um fio mais fino, e tem o 230 agora. Eles atualizaram a titulagem do fio para 230 e permanece, ou seja, na época era um fio mais fino ainda, né? Então, mas mesmo assim era um tecido espesso. E costurávamos num overlock, no interlock ponto cadeia, né? Uma máquina overlock que tem o ponto interlock ponto cadeia, que faz uma segunda costura no meio do overlock. E costurávamos tranquilamente para uma loja mega exigente e não tinha problema nenhum, tá? Então, você que usa overlock, gente, continuem usando. Só que tem que usar o interlock ponto cadeia. É 2 agulhas a máquina, tá? 4 fios e você usa 2 agulhas na máquina. Beleza, gente? E só esperar que vai ter novidades sobre essas coisas também. Bom, gente,
Eu acho que eu já falei muito. Deixa eu ver se eu já falei tudo. Já falei. Eu fiz anotação hoje, gente. Eu fiz anotação. Olha aqui, ó. Tcharam! Ó, porquê da costura? Né? Porque é o tecido de trocador. Zé, então quer dizer que não dá para costurar ponto meia? Dá, gente. Claro que dá. Né? Só que para tudo tem um jeito. E pro trocador, por que eu tô indo pra máquina de costura? Porque eu não vi alternativa de costurar à mão aquilo. Na máquina, eu não gostei do resultado que eu mostrei pra vocês. Tá? Então, gente, eu vou acender mais uma luz aqui, vou ficar muito iluminado. Né? E eu vou transicionar pra máquina de costura. Tá bom? Já vou ligar ela. A minha é uma CE 4000 com 39 pontos. Eu acho que eles falam que é 40, mas aqui só tem 39. Na verdade, máquina reta e zigue-zague não é ponto pra mim. Então é 37. É tudo bem. Eu amo essa máquina. Eu amo. Quem não conhece, lives anteriores tem lá, ela no fundo do cenáriozinho aqui. 69 pessoas na live, gente. Vamos para o conteúdo porque tem muita gente legal e muita gente que quer aprender a costurar o seu tricô. Lembrando que eu vou mostrar como é que prepara para costurar, tá, gente? Eu vou costurar primeiro o ombro, 73 pessoas na live. Eu vou ficar emocionado, mas vamos para a máquina de costura agora, mãos à máquina, como eu sempre falo aqui no canal, para quem já assistiu de antes, né? E saibam que eu estou muito feliz, tá bom? Fui! Bora lá! Temos aqui a minha máquina, uma Brother CE 4000, bonitinha, linda, maravilhosa, do jeitinho que eu gosto. Deixa eu colocar a lampadinha mais para cá, tá? E nós vamos costurar tricô. Só que antes eu vou mostrar para vocês as amostrinhas que eu fiz, né? Então, essa amostrinha aqui, que foi a que eu puxei e repuxei, ela tem costura reta dos dois lados, tá? Deixa eu tirar o mouse daqui. Fica melhor assim. E aqui também tem costura reta, que é onde fecha mesmo, tá? A barra, gente, eu não costuro. Eu vou deixar a barra para costurar manualmente. Tanto que na blusinha eu também não costurei as barras, tá? Só que eu deixo para costurar depois. Beleza? Muito bem. Essa daqui é a amostra que deu certo, da costura com a costura reta, tá? Aqui não bateu o desenho, né? Mas aí é um problema do desenho, né? Não é da costura. Eu não fiz vai e vem no começo e no final, fiz com linhas coloridas que era para eu ver o resultado. Tá? Então não fica legal quando não faz vai e vem, porque a costura abre. Aí você tem que ficar dando nozinho na linha. Então fazer o vai e vem já arremata. Faz o vai e vem um pouquinho, sabe, de repente mais... vai e vem é vai e vem, mas você pode fazer vai e vem e vai. Daí melhor ainda. E deixa uma pontinha de repente para você dar um nó. Tá? Aqui, gente, eu falei, por conta da elasticidade, eu falei, deixa eu fazer com 3 pontinhos. É assim, não vi diferença. Só sei que demora mais para costurar com 3 pontinhos, tá? O que é 3 pontinhos? A máquina faz. Ela enfia a agulha no tecido, 1, 2, isso mais na reta, tá? Não é no zigue-zague. Então ela faz 1, 2, 3, 1, 2, 3, ela vai fazendo, ela vai cobrindo com 3 pontinhos o tricô, no caso a costura que está se fazendo. É uma costura que você daí não precisa arrematar no começo e no final com tanta atenção e cuidado, mas que eu acho que só perdeu tempo, o resultado é igualzinho da costura reta. Beleza? E tem o ponto chuleado, que foi a primeira opção que eu usei, que fica legal, não estoura também a costura, tá? Não estoura a linha. Fica um direito legal também. E o ponto chuleado, o que ele faz? Faz um pontinho, acho que 3 pontinhos também. Fura, 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 faz um pontinho para fora. Fura, 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 faz um pontinho para fora. Vai fazendo um caseado. Eu não sei se vai dar para ver aqui. Vou tentar deixar mais pertinho. Tá? Eu acho que vai dar. Para ver os pontinhos aqui como se fosse caseado. Gostei desse resultado? Não. Tá? Por quê? Porque fica uma costura meio que... Você dá uma esticada no tecido, ela dá uma embabadada. Tá? Não gostei. Vou pegar a costura reta, que é esse daqui, e vou mostrar o avesso para vocês, ó. Tá? O avesso da costura reta é esse, eu gostei bastante, né? Vou mostrar na blusinha também o avesso da costura reta. Tá aqui, ó. Não é uma coisa que fica alta, tá? Não é mesmo.
E o direito dela, a gente mostra aqui, ó. Tá? Com esse desenho que quase bateu, que foi por acaso, não foi uma coisa proposital. Tá? E a costura aqui, o direito, tá aqui, passando aqui a costura. Dá pra perceber, eu tô vendo aqui pelo celular, dá pra perceber. Tá? Bora lá, gente. A gente vai usar o quê pra costurar o nosso tricô? Alfinete. Zé, mas não pode alinhavar? Pode, se você quiser, pode. Sem problema nenhum. O Zé vai usar alfinete. Tá? Eu comprei essa caixinha, paguei uma fortuna. Esses alfinetes compridos, com essa cabecinha chata que eu adoro. Tá? É da Millward, acho que é da quem é representante, sei lá, se a marca é Coates Corrente, não sei. Gosto bastante desse alfinete. Eu vou alfinetar o meu ombro, eu vou tirar esses fios todos para cá, para ficar livre. E aqui eu vou colocar os dois ombros, um paralelinho ao outro, ou seja, olha aqui como é que eu deixo a costurinha. Tá? Eu sei que vocês estão vendo bem, eu estou menos preocupado hoje porque eu sei que esse pedaço da máquina está enquadrado. Então, gente, né? E eu vou alfinetar aqui na beirada. Por que eu gosto desse alfinete? Porque ele é comprido. Tá? Ele é comprido e eu vou alfinetando aqui na beirada. Lembrem que eu coloquei o acabamento e para colocar esse acabamento daquele jeito na máquina, eu deixei um pedacinho aqui, ó, sem acabamento, tá? Tanto num ombro quanto no outro, ok? Então isso vai permitir que eu faça essa costura sem pegar a gola. E eu inclusive começo por aquele lado ali. Alfinete, Zé, mas é muito alfinete. Achei também, tava muito perto do outro. Eu gosto de alfinete, tá, gente? Porque eu acho que quando você vai aprender a costurar, seja o que for, você precisa ter uma coisa para fixar. Seja um alinhavo, sejam alfinetes, tá? Agora, gente, eu vou para a regulagem do ponto da máquina. Primeiro, eu vou utilizar o ponto 1, que ele fica centralizado aqui, tá? Deixa eu só ver se vai dar certo isso aqui com esse daqui. Vou tentar chegar mais perto aqui para vocês, só que daí eu preciso ver o posicionamento da câmera ali. Isso, chegou, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar alguma coisa escura por trás da agulha. Acho que o meu próprio dedo tá aqui, né? Então a agulha, ela tá passando no meio do pé calcador, tá? Quem tem máquina de costura reta, só de costura reta, o pezinho calcador é mais estreitinho, tá? Dá para costurar tricô? Dá. O que você vai fazer? Você vai costurar do lado que tem o pezinho menor. Eu sinceramente não lembro agora, mas eu acho que o lado do pé direito da máquina, o lado esquerdo, para nós esquerdo, né, é o maior, o pezinho mais largo, e o menorzinho é do lado direito, né? Então você vai ter que sair um pouquinho do pé da máquina para deixar pelo menos meio centímetro para dentro, tá? Pelo menos meio centímetro. A gente vai colocar aqui. A maioria das máquinas de costura, gente, o meu levantador aqui do calcador, ele fica aqui dentro desse braço, tá? Mas a maioria, se você desce o calcador é uma coisa, e se... Ah, preciso enfiar a máquina, o anta, esqueci. E se você sobe o calcador, ele sobe até uma determinada altura, e você pode subir um pouco mais ele, ó. Esse daqui sobe bastante, que é para você colocar bastante tecido aqui embaixo, tá? Então, às vezes, para costurar o tricô, você precisa fazer isso. Você vai pegar aqui e você vai dar uma subidinha no pé para centralizar melhor, bem no comecinho, desce o pezinho e aí você já pode costurar. Óbvio que você vai costurar com a máquina enfiada, né? Não vai fazer que nem eu, que estou sem enfiar a máquina de costura. Eu fiz certo? Eu acho que eu fiz, gente, mas eu fico tão preocupado às vezes de não dar certo que eu vou e volto outra vez. Pra cá. Pra cá. Isso aqui vem pra cá. Esse daqui vem aqui. Desço o enfiador, porque sim, minha máquina tem enfiador. E já estou pronto para costurar. Vou passar o fio por baixo do pé calcador aqui. E estou pronto para costurar. Deixo as coisas bem alinhadinhas aqui. Seguro os meus alfinetes. Tá? Vou puxar um pouquinho o alfinete para fora. Vou soltar um pouquinho aqui. Vou só puxar um pouquinho os alfinetes para fora. Ele é de chapinha, né? Então ele fica
ainda fixo no tricô. E ele é longo, é um alfinete longo. E eu vou costurar maneirinho, tá? Essa máquina aqui, ela tem um acionador, um pedal e um controle de velocidade bem interessante, tá? E aí eu vou fazer a costura. Aqui a gente vai precisar dar uma entradinha com o tricô para ela puxar. Opa! Esqueci de ajustar o ponto para 4,5, tá, gente? Vou já tirar o primeiro alfinete porque já costurou. E quando eu falo de controle de velocidade é isso aqui, ó. Tá? Ela para com o ponto sempre para fora, a agulha sempre para fora, dá para configurar ao contrário. É uma máquina muito boa. E a gente vai com cuidado, né? Tô fazendo isso com cuidado aqui para que vocês, quando forem tentar a primeira vez, caso vocês não tenham esse hábito, vocês façam também assim, tá? Bem devagarinho. Mas depois você pode dar uma aceleradinha, ó. E o tricô não tá ficando chapado, não tá rasgando o tricô, não tá acontecendo nada. Aqui eu vou fazer um vai e vem para trás. Eu não fiz lá na ponta, gente, porque na verdade ali ainda vai ter uma costura da cava, tá? Costurei o ombro, vou tirar os alfinetes. Deixa eu só ver se a costura tá boa. Tá boa. Ó, ombro costurado na máquina de costura. Zé, mas não arrebenta a costura? Não. E eu tô puxando no sentido que mais alarga, tá? Das carreiras. Ó. Não arrebenta. Ninguém vai fazer isso com a blusa pra vestir. Ninguém. Tá? E aí aqui, gente, ó, depois eu vou ter que dar uma melhoradinha aqui. Porque quando. Tá certo que não. Acho que costurando. Ah, costurando chega, ó. Costurando vai chegar. Tá? Talvez eu tenha deixado um espacinho muito grande no ombro. E o avesso da costura tá aqui, ó. Não é uma costura que fica grossa. Não é nada ruim uma costura dessa numa peça como essa. Zé, beleza. Deixa eu voltar a câmera para maior ali, porque senão vocês não vão ver o que eu vou fazer. Que eu vou até dar uma afastadinha na máquina de costura. Zé, beleza, tá bom. Costurou o ombro. Maravilha. Aqui, ó, gente, como eu não arrematei, eu vou dar um nozinho. Tá? 75 pessoas na live, gente, isso me deixa muito, muito feliz. E faz eu lembrar que, se você está gostando desse trabalho e quer que ele continue, não se esqueça de fazer a sua contribuição através de Pix, Superchat ou participando do Apoia-se. Apoia-se que é uma plataforma para fazedores de conteúdo e que você contribuindo com R$20 ou mais, você também participa de um grupo do WhatsApp organizado por mim, tá bom? Logo, logo eu vou pedir autorização para o pessoal do Apoia-se, para os apoiadores. Eu vou começar a falar o nome de vocês na live, caso vocês me autorizem, é óbvio, né? Bom, gente, primeira coisa que eu fiz aqui, eu tava falando, eu acabei fazendo, mas eu vou fazer de novo. Eu vou dobrar minha manga, a cava da minha manga. Quem não lembra, tem uma live que eu teci essa manguinha aqui, com essa cava linda, né? E eu vou marcar o meio com um alfinete. Venho aqui, na minha maravilhosa blusa, e vou colocar essa cava da manga, direito com direito, é claro, né? Aqui, certo? Coloquei o alfinete alinhado na costura do ombro. E vou colocar um alfinete do lado e um alfinete do outro. Isso porque o Zé faz assim, tá, gente? Se vocês se habituarem, tipo, a tirar esse alfinete daqui e fizer, beleza. Eu faço assim. Eu acho que fica interessante assim, fazer. Porque fixa bem, né? Não dá erro. E eu vou fixar essa cava da manga no comecinho da cava da blusa. Vou colocar um alfinete aqui. Geralmente eu dou uma passadinha a mais no alfinete. Eu faço uma coisinha a mais no alfinete. Vou fazer aqui. Também do outro lado, né? Aquelas horas que você ouve a máquina de lavar roupa que está lavando sua roupa e você lembra, será que eu coloquei amaciante? Mas eu coloquei sim. Dessa vez eu fiz uma coisa que eu não faço, que é colocar no dispenser. E aqui a gente vai, ó, distribuir essa cava na cava da blusa, tá? Você dá uma esticadinha para ajeitar as duas coisas, coloca um alfinete no meio.
eu ponho mais um alfinete aqui. Por que eu ponho tanto alfinete? Porque eu gosto do negócio bem costuradinho, tá, gente? Para ficar bonitinho. Não, já que eu estou fazendo na máquina de costura, que se faça de um jeito bom, né? De um jeito que fique interessante de ser visto. Gente, eu quero que vocês digam se você no chat, minto, no chat não, nada no chat, só a participação de vocês que vocês já estão fazendo, mas depois que vocês estiverem assistindo essa live, deixem por favor um comentário se vocês gostaram do conteúdo, tá? Vamos engajar essa live, gente, porque na boa, vocês não vão se arrepender. Ah, mas vocês não vão. E eu vou pôr o alfinete aqui, tá, gente? Faço a festa do caqui do alfinete, porque acho que gosto dos meus alfinetes. Porque acho que tenho que usá-los. E porque eu quero testar eles bastante com tricô, porque vai ter bastante coisa com tricô para eles fazerem. Né, meus filhos? Vamos agora costurar. Gente, vamos lá de novo para aquela imagem mais de perto, tá? Eu só tô esperando ali atualizar para mim, porque daí eu quero ver. Isso, eu acho que eu vou puxar um pouquinho a máquina para cá. Pronto. E aquele truquezinho lá, lembra? Uma outra coisa importante, aqui uma dica, tá? Qualquer máquina vai funcionar isso. Sabe essa linhazinha que fica aqui para trás? Não é sobre o comprimento dela não, que é a linha de baixo e a linha de cima? Então, quando você coloca a peça, né, você ajusta ela aqui bonitinho e tal. Eu vou até afastar esse alfinete aqui. E você começa a fazer os primeiros pontos, tá? E a máquina de repente não puxa, que eu vou fazer o primeiro ponto manualmente, tá? Eu acabei eu mesmo girando o volante da máquina. Para que venha, com certeza, né? A gente vai fazer um vai e vem aqui bonitinho, ó. Tá? E eu parei de costurar. Por quê? Porque eu vou ajeitar o meu tecido para cá, a minha peça para cá, né? Eu estou procurando não deixar essa mão aqui na frente, né? Só para vocês verem só aqui. Então pode ser que eu ajeite um pouquinho o tecido mais do que pode parecer necessário aí para vocês. E essa linhazinha aqui de trás, se o teu tricô não estiver andando, você puxa ela. Tá? E você vai dando uma puxadinha nela e vai guiando com a mão o tricô. Tá? Aqui vai ter uma emendazinha. A gente joga por cima ou por baixo, tanto faz. Acho que na verdade eu vou jogar por baixo, que daí pega melhor o nozinho. Não, vai por cima. Isso aqui é uma coisa que a gente faz também muitas vezes no overlock, né? E apesar dele cortar, quando você vira a emenda assim para dentro, fica o fiozinho preso na costura, né? Do overlock no caso. E aqui a gente vai costurando, gente. Dá uma... Como é uma cava, né? A gente vai mais maneirinho. Vai dando até uma conferida na costura para ver se está tudo certo, enquanto você vai tirando alfinete. Vou lá minha caixinha de alfinete aqui. Vou dando uma afastadinha nos alfinetes. De um modo geral, para não chegar lá no susto. E vou costurar. Ó, por isso que eu gosto dessa máquina, ó. Ou seja, eu não preciso ficar... como é que fala? Me preocupando demais. Esse aqui eu vou pôr por baixo. Aí quando eu faço isso é porque apareceu uma parte que é reta da costura e aí eu sigo na velocidade. Gente, preciso falar, tá? Tá um calor aqui insuportável. Nem ventilador tá dando conta. Ó, vou descer agora pro outro lado, já passei do ombro. Por que eu faço dois
alfinetes no ombro, tá, gente? Para que fique bem retinha a costura, tá? Vou dando aquela tirada de alfinete, aquela conferida na costura. Não deixo de fazer isso, tá, gente? Porque às vezes pode passar alguma coisa, não vou dizer que não. Aqui o que me aconteceu? Foi um ponto que caiu? Aqui foi um ponto que caiu. Ó, vou mostrar pra vocês. Só que eu não sei onde ele tá. Eu acho que ele deve ter caído e recuperou. Mas aí o que a gente vai fazer aqui? Depois a gente dá um pontinho aqui à mão, tá? É da manga? Não, é da cava. Preciso ver o que aconteceu ali. Mas uma coisa que eu posso te garantir, gente. Vou garantir pra vocês. Não foi a agulha que estourou o fio, não, tá? A agulha não consegue estourar 2 fios assim, não. E essa agulha aqui é uma agulha fina. Opa! Não. Sabe o que foi, gente? Foi a cabecinha do alfinete pegou no dente da máquina, tá? Não foi a agulha, não, tá? A agulha geralmente ela passa pelo alfinete numa boa. Mas essa cabecinha chata do alfinete, ela pode dar problema às vezes. Fazer aquele vai e vem maroto. Pronto. Tiramos o alfinete. Minha máquina tem cortador de fio, tá? Tiramos os alfinetes e vamos verificar a costura. É uma coisa que eu faço sempre, verificar a costura, tá, gente? Eu nunca deixo sem dar uma olhada. Por isso que eu vi isso aqui, ó. Tá? Isso aqui muito provavelmente é um ponto que caiu. E ele deve ter caído na máquina e ser recuperado depois. Porque isso não é a beirada do tricô. Tem bastante beirada aqui. Mas de qualquer forma, aqui a gente vai dar um pontinho depois para assumir com esse defeitinho. Tá? Beleza. Ó a junção do ombro com a cava. O ombro está aqui, a cava, né, da blusa está aqui. A gente vai agora fechar a lateral de manga e blusa. Tá? Vou virar a outra parte do avesso. Eu não vou ensinar como é que costura faz as costurinhas dos punhos, porque eu já ensinei isso aqui no canal, tá, gente? Bom, vamos lá. Tem uma costura aqui do final da costura e tem uma linha, né, do final da costura e uma linha do começo. Primeira coisa, eu vou dar um nó nas duas. Nossa, Zé, mas você vai aprender uma linha na outra sem costura? Vou, porque daí ela alinha onde eu tenho que costurar embaixo do braço, né? Ali é a interseção da cava da manga com a cava da blusa, ou seja, tá preso isso aqui agora, não vai sair do lugar nunca. Tá? Mesmo assim eu vou alfinetar, perto, não do lado. Zé, mas alfinetar não era melhor a linha, vá? Gente, o tecido é maravilhoso para trabalhar, tá? Eu acho assim, se vocês quiserem ganhar dinheiro no inverno, se a gente tiver inverno rigoroso, essa vai ser a pegada. Essa vai ser muito a pegada. Tá no crop? Tá. Deixa eu abrir um pouquinho, porque daí vocês vão ver melhor. Pronto. Então aqui, ó, eu vou colocar barrinha com barrinha, tá, gente? Bonitinho, na mesma altura, certinho. Alfinetar. Ó. Então alfinetei aqui. Aqui tá preso com o nó que eu falei, né? E aqui eu vou alfinetando conforme eu vou juntando uma lateral com a outra, deixando elas bem parelhinha, bem bonitinha, uma do lado da outra. Bem parelha, é coisa do sul, né? Falar assim. Eu tô conversando tanto com a Patrícia que eu tô com uns maneirismos linguísticos do sul do país. Não só com ela, né, gente? Com o pessoal que participa do grupo, né? Então, às vezes eu converso com a Gláucia, eu converso com a Dri,
que hoje acho que deve estar de plantão, se não deu boa noite ainda. Ó, eu vou pentelhar com o negócio que vocês estão falando aí, Patrícia e Dona Mariana, porque existe já card de relevo, tá? Pra vocês duas aí. Eu não sei se é bem isso. Muito bem. E vi também um comentário aí sobre alfinete, né? Isso aí é uma polêmica, gente, que no pessoal de costura, nossa senhora. A agulha não vai conseguir bater em cima desse alfinete. Ela vai escorregar para um lado. Ela pode até bater no alfinete, mas ela escorrega para um lado. E a escorregada que ela dá é mínima, né? Porque geralmente o alfinete está preso nos pés, nos ganchinhos aqui de baixo. E aí também você pode ir tirando, né? Então aqui, ó, vou começar pela manga, tá? Esses fios aqui eu não vou costurar porque eles são do comecinho, depois eu arremato eles. Esse fio aqui do começo eu vou usar para costura depois. Tá? Então deixo todos esses fios para lá. Coloco o fio da costura para trás. Levanto o meu pezão calcador até lá em cima. Gente, esse negócio do pé calcador tem em quase todas as máquinas mesmo, viu? Desço o meu pé calcador. Como tem a barrinha, vai ser mais fácil da máquina puxar, tá, gente? Eu vou tirar esse alfinete do caminho aqui. Pra não pegar. Eu sempre começo devagarinho. Faço um vai e vem bonitinho. E daí eu vou acelerando a costura. E aqui, gente, como é uma costura mais parelha, não é uma cava que você tá parelha, hein? De novo. Eu posso ir tirando os alfinetes, ajustando com a mão. E costurando mais rápido. Tira o alfinete. Outra coisa, você não estica o tricô, tá? A própria máquina já faz esse trabalho com o pé calcador e com os dentinhos embaixo. Ela dá uma achatada no tricô que faz ele esticar, tá? Vou dar aquela conferida na costura, né, ó, aqui por dentro. Fica um tecido muito em cima do outro quando é trocador, né? Então é bem difícil dar uma desviada na costura, mas fiquem atentas, tá? Não confia em 100% não. Vou tirar o alfinete. Aqui eu vou mais devagarzinho que estou chegando perto da cava. Mas lembra que a cava está presa pelo nozinho que a gente fez. Ai, gente, deixa eu contar um negócio rapidinho. A Laika, ela tá convivendo mais com a gente aqui em cima. Ela ficava maior parte do tempo no quintal lá atrás. Apesar disso, era feliz, não era uma cachorra triste. Hoje eu levei ela para fazer exame de sangue. E ela não deu um pio. Precisa ver que bonitinha. E agora ela tá aqui em cima. E minha mãe disse que esse hábito dela tem acontecido há dias. Ela mesma sobe. Né? Antes ela não subia. E agora ela sobe. Aqui, bastante cuidado na hora de costurar a junção das cavas, tá, gente? Se preciso for, levanta o pé calcador, ajeita o tecido embaixo, desce o pé calcador, cuidando para não movimentar o tecido. E costura mais devagarinho. Virou a cava, você já pode virar a blusa. E aí você pode acelerar que aqui é reto, né? Então... Máquina, cada hora você faz um barulho. Você para de me assustar? Obrigado. Vamos posicionar melhor aqui. Pronto. Tava ajeitando o pedal, gente. Eu tava procurando o pedal do acelerador. De repente eu perdi o freio. Lembre-se do vai e volta, no comecinho e no final. Pode dar uma aceleradinha assim, sem problema. Que deu uma mini avançadinha sobre a barra, mas não é problema, porque daí a gente costura aqui ó, pelo avesso. Faz uma costura invisível, arremata os fios da costura, né? Claro, gente, não é cortar rente, tá? Não se corta fio de costura rente.
Mesmo que você faça vai e vem, você sempre vai dar um nozinho, tá? Isso é importante de eu falar. Aí aqui o resultado. Vamos conferir nossa costura por dentro. Conferir o quê? Abrindo a costura mesmo, tá? Ó, aqui, como eu disse, deu um problema na cava, mas não foi da máquina de costura, não foi costura que desviou. Ó. Não arrebenta. Eu não sei quem que faz isso para vestir uma blusa, tá? Mas não vai arrebentar. A gente tem... Deixa eu só afastar a estrela da noite para lá um pouquinho, para vocês verem mais a blusa do que ela. Então a gente tem a blusinha fechada, as duas cavas, né? Essa golinha, né? Eu lembro que vocês não viram como ficou a costura depois. Aqui a gente tem uma correntinha como se fosse de remalhadeira, mas feita na máquina de tricô. O que a gente faz aqui para costurar? Deixa eu pegar minha agulha, né, para já finalizar essa parte também. O resto, todo vocês sabem. O máximo que eu vou fazer agora, mais ainda com essa blusa, é trazer ela pronta, terminadinha, bonitinha, passadinha, vaporizada numa próxima live, tá, gente? O que eu faço com o alfinete, com esse acabamento aqui, né? Porque às vezes fica torto. Muita gente tem me falado isso, sabe, gente? Vários inscritos meus têm me clamado, pelo amor de Deus, como que faz isso. Muita gente me manda direct, sabe? Então eu tô atendendo aqui um pedido de muitos inscritos. E quem não pescou, eu tô sendo bem irônico, tá, gente? Bem irônico. Os entendedores entenderão. Então a gente tem aqui, ó, a canaleta do ponto 2x2, né? 2x2, eu fiz 2x1. A canaleta tá aqui, certo? Então eu vou pegar o acabamento aqui, ó, essa parte do direito, né? Canaleta aqui, eu viro ela e deixo sempre ajeitadinho, alinhado, tá vendo, ó? Canaleta aqui com canaleta aqui. E vou pegar um famoso, ilustre, desconhecido chamado alfinete e vou alfinetar. Que hoje eu tô alfinetando, né? Ai, a Adri tá no plantão mesmo. Oh, meu Deus. Depois ela assiste. Voltei aqui pra nós. Pronto. Ela mandou uma mensagem, eu fui ver. Muito bem. Dri, bom plantão, tá? Se você estiver vendo, obrigado pela passadinha. Vai cuidar dos anjinhos, que você é um anjo por cuidar dos anjinhos. Tá? Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Vamos alinhar aqui bonitinho para deixar. Eu faço as coisas e depois eu me arrependo. E aí, gente, a pegada é a seguinte, ó. Lembra aquela costurinha que a gente fez? Deixa eu pôr esse alfinete mais para frente. Lembra aquela costura que a gente fez com a máquina? Pois é. A gente vai usar ela como base para prender o outro lado dessa gola. Eu vou mostrar uns meia dúzia de pontinho aqui, só para vocês saberem mesmo, tá? Então, alfineto para não ter problema, porque daí eu consigo costurar, ó, bem rápido, tá? Para compensar o século que levou para colocar isso na máquina. Mas tem gente que quer acabamento de remalhadeira sem ter. Então, e não quer fazer a mão, quer fazer a máquina. Eu falei, tá bom, eu vou fazer, uai. Né? Mas acho que é uma alternativa, né, gente? De repente. E você vai costurando, você vai prendendo esse lado do acabamento nesse lado aqui, com uma costura que seja elástica, né? Para não dar ruim. E que mais que a gente faz aqui? A gente costura do outro lado também. Eu vou virar do direito essa brusinha, pra vocês terem uma ideia de como ela vai ficar, mas pronta mesmo só na próxima live, tá? Eu vou aproveitar, porque hoje, assim, teve bastante gente na live, deve ter bastante comentário, e eu tô muito feliz. Não rolou nenhum superchat, até onde eu saiba? Não rolou, né? Mas, tudo bem. Ih, só de raiva eu bati na câmera. Brincadeira, viu, gente? É brincadeira mesmo. Quem puder, quem quiser, quem sentir no coração que deve, pode colaborar com o Superchat também durante a live. O ganho do Superchat é interessante porque ele entra pro acumulado do YouTube, tá?
Eu vou dar uma prendidinha aqui no acabamento, só pra gente mais ou menos ver como é que vai ficar. Gostei dessa posição da câmera, gente. Vocês gostaram? Eu gostei mesmo. Eu vou prender desse lado aqui também. Eu fiz essa posição de câmera por causa da coisa ali mesmo da máquina de costura, né? Vamos deixar aqui. Aqui assim. Blusinha costurada. Aqui, ó. Eu não lembro qual que eu costurei primeiro. Essa daqui é a que eu costurei agora, ó. Tá? Eu acabei de costurar, né, gente? Vocês viram, ó. É a linha que tá na máquina. Os dois fiozinhos meio verde, meio cinza. Ó a lateral. Tudo bem que entrou um pouquinho aqui, né? Um desenho... Não, não entrou não, tá certo. Gente, eu juro, Meire, obrigado pelo superchat, Meire. Obrigado mesmo. Tô rindo, mas é porque eu não fiz de propósito. E também não tô rindo do seu superchat, meu anjo. Nunca, jamais faria isso, tá, Meire? Muito obrigado, mas, meu, é muita coincidência, né? Muita mesmo. Gente, eu vou pedir um minuto pra vocês, que eu não trouxe água. Eu vou ali, vocês vão ouvir eu pegando a água, tá? Eu vou dar a volta na... Não dá pra dar a volta na iluminação, a gente tira a iluminação. Vou pegar água e já volto aqui com vocês, tá? Rapidão. Só esticar o fio do microfone. Vou até o filtro. Pegar uma água. Não, não acabou não. Só tô com medo dessa propaganda aí me dar direitos autorais no... Você não pediu água, né, mãe? Tá. E eu esqueci de pedir também. Ai, Deus, eu preciso comprar um purificador, gente. Sério mesmo. Esse negócio de comprar água de galão... Porque a água daqui de Campo Limpo tem muito cloro. Muito mesmo. Tanto que minha... Olha! Ô, Glaucia! Oi, Vanete! Obrigado! Obrigado pelo superchat, queridas. Obrigado mesmo. Então, gente, os próximos passos dessa blusinha serão eu primeiro tomar água, que eu fui buscar, afinal de contas era para isso. Não foi nem um golinho, foi um golão mesmo. A nossa blusinha aqui com decote redondo, né? Acabamento pregado na máquina, né? Aqui tá meio assim, porque não tá costurado atrás. Depois a gente vai costurar as barrinhas, coisa que eu já ensinei, né? Vamos costurar as barrinhas, dar aquele vapor nela para ela dar aquela uniformizada, tá? E eu ainda estou pensando o que eu vou fazer com essa peça. Não sei se eu vou doar, não sei se eu vou sortear, não sei ainda. Alguma coisa eu vou fazer, tá? Gente, acabamento das cavas fica muito bom, não fica ruim, tá? É jacquard, então assim, alguma irregularidade na costura, não ficar na mesma canaleta, você pode descartar, você pode não se preocupar com isso, porque na boa ninguém vai ver, sabe? Ninguém vai ver mesmo. E aqui, deixa eu tirar esses alfinetes daqui, porque eu não gosto de deixar alfinete na peça, que senão eles oxidam. E daí, gente, a gente vai depois, como eu disse, terminar essa peça. Agora a gente vai conversar um pouquinho. Eu preciso fazer mais um... Eu vou fazer a leitura das perguntas de vocês agora. Eu vou precisar, acho que, apagar essa luz. A blusa ficou bonita, né? Tô vendo ela aqui agora. Sinceramente, a blusa ficou bem bonita. E eu adorei. Adorei mesmo o resultado da costura com máquina de costura, gente. Tô guardando minhas agulhinhas, porque assim, ó, guardo a embalagenzinha, que é pra não perder, sabe? E eu coloco as agulhinhas na caixinha do finete. Gente, esse alfinete é caro. Mas era um desejo meu. Era um desejo. Sabe aquelas coisas? Como é que fala? O que é de gosto é regalo da vida? Isso aí, tá? Vocês repararam que eu coloquei a lâmpada aqui atrás? Não me perguntem por que tem isso aqui. Isso aqui é um teste que eu tô fazendo. Porque eu vou fazer uma cortina nova pro meu quarto. E eu encafifei que eu quero a cortina até o chão. E aí eu coloquei isso pra, cobrir a parede, que aqui atrás é feia. E 2, pra testar, pra ver o comprimento, como é que ia ficar, como é que ia ficar a cara. Eu peguei um tecido bem, é um tricoline que eu tenho
de séculos, que era para ter virado uma camisa. Talvez vire, né? Agora que eu trouxe a máquina de volta, a máquina de costura de volta ao lar, né? Tava escondida, coitada, e o lar dela em cima da mesa para trabalhar. Eu preciso fazer barra de calça, né? Tudo bem que eu tô indo trabalhar de bermuda, então, porque tá calor demais, gente. Tá muito, muito, muito quente. Mesmo, mesmo, tá? Eu vou responder as perguntas de vocês, tá, gente? Eu sei que tem muita coisa. Eu parei na Amélia del Carmen e faz tempo. Deixa eu ver se eu consigo responder por aqui, gente, porque é mais fácil pelo celular, tá? Deixa eu sair do modo de tela cheia. Deixa eu colocar chat ao vivo para ler todas as mensagens. Eu espero que esteja funcionando. Eu tô estranhando a Cris não tá aqui, não tá comentando no chat. Eu acho que ela tá com aquele problema ainda. Não sei se ela tá. Ela não tá no chat. A Cris tá na live, porque ela, inclusive. Deixa eu atualizar isso aqui, peraí, gente. Meire, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Pati, valeu também. Obrigadão. Ai, é tão bom. Oh, que bonitinha! Ai, ai. Ai, gente, vocês me deixam muito feliz, sabia? De verdade, vocês me deixam muito, muito feliz. Deixa eu voltar pro chat aqui, gente. Chat ao vivo. Bora ler. Pois é, também acho, viu, Paty? Deixa eu voltar lá no comecinho, gente. Não vai dar pra responder por aqui não, porque perdeu algumas mensagens. Eu vou responder por aqui mesmo, tá, gente? Perdeu assim. Deixa eu colocar aqui chat ao vivo. Pronto. Ele atualiza, mas é bem mais fácil para eu subir aqui, tudo mais fácil. Máquina de costura, biridi, biridi, vamos lá, vamos lá. Será que é isso, gente? Menina, é isso mesmo. Vamos lá, peraí, tá, gente? Deu um ruinzinho aqui agora, porque eu acho que eu perdi. Não vou conseguir falar uma série de comentários. Chat ao vivo. Ó, eu vou conseguir ler comentário das 20h41 pra frente. Por que tá dando isso, né? Gente, olha só. Tivemos um problema. Vou mostrar aqui pra vocês. O chat ao vivo pra mim, eu vou colocar aqui, ó. Chat ao vivo, tá? Nara, obrigado pelo superchat, Nara. Brigadão, acabou de cair aqui. Ele não vai antes das 21h41, porque eu não sei, tá? Então eu vou fazer assim, eu vou responder o que é de antes de 20h41, para não deixar ninguém na mão, eu vou responder na próxima live. O que é de 20h41 para baixo, eu vou responder agora. Agora deu 20h43. Deixa eu ver aqui. Não chega mesmo as mensagens da Cris. Que estranho, Cris. Eu vou ter que entrar em contato com o YouTube. Eu vou ter que entrar em contato com o YouTube para ver isso, porque é... Será que você vai conseguir, Paty? Se conseguir, beleza. Para mim, beleza, porque realmente eu perdi, tá, gente? Não sei o que aconteceu, eu perdi. Mostrar ou ocultar da teora, mostrar da teora.
8h44 lá. E chat ao vivo. Vamos ver se ele vai antes. 8h44. Então, ó, eu vou responder da Ivanete Aguilera 8h44 pra frente, tá bom? Ela falou assim, vamos comentar meninas e meninos, fazer a live bombar. Enquanto a Paty vai fazendo os prints, ela vai me mandando na ordem. Paty, obrigado, tá? Obrigado mesmo. Eu vou responder o que tem aqui. Então, até 8h40, antes de 8h44, Paty, a mensagem da Ivanete, vamos comentar meninas e meninos. Fazer a live bombar. 8h44 ela mandou. Tá bom, Paty? Mas eu não sei se você vai mandar agora ou se você vai me mandar depois, mas eu vou responder daqui pra frente, e aí a gente vê o que a gente faz no final quando eu parar de responder, beleza? Vai pensando aí. Drica Mamusca Madeira. Fecho as barras à mão, também fica melhor. As barras à mão eu vou fechar com certeza, Drica. Ivanete Aguilera, de máquina de costura eu não entendo máquina. De máquina de tricô eu estou aprendendo muito. Vai aprender de máquina de costura também, hein? Vai aprender. A Meire e a Paty. Ei, Lala. Paty, responde pra mim. Ela deve estar fazendo os prints, no mínimo. Mas responde pra mim se você vai fazer isso agora ou se você vai fazer depois. E aí agora eu já vou responder tudo. Não vou mais falar com a Paty. Tô brincando. Vou responder ela se ela perguntou alguma coisa. Olha lá, a Mariana tá falando que também gosta desse alfinete. Eu amo esse alfinete. Amo. Zé, você desmanchou todas as costuras que fez na máquina de tricô? Sim. Desmanchei só o ombro que não. O ombro não. Só que o efeito ficou igual, tá? Dos dois ombros. Ó, esse ombro é o que eu costurei na máquina. Tá? E esse ombro é o que eu costurei na máquina de costura. Beleza? Não sei, mas eu acho que o da máquina de costura ficou melhor. Não sei. Deixa aqui. Bora ali. Acho que não precisa de acabamento, pois o tricô já sai bem acabado, o visual fica limpo. A Drica disse. Eu não sei em que contexto ela disse isso. Deve ter coisa antes, mas como eu disse, eu não tenho. Gente, a Paty tá mandando os prints, tá? Tô recebendo eles aqui. Então vou responder daqui para trás, para frente e respondo depois na sequência que veio antes. Ou não comecei a responder antes, eu vou começar dos prints, tá bom, gente? Porque daí depois entra que tá tudo lá. Muito bem. Gostei. Torcendo muito sempre por você. Vovó diz, meus 2 filhos ajudavam com a máquina de tricô. Silvia Ramos, boa noite. Silvia Ramos, parabéns a todas as mulheres. Simone, meu Deus, minha costura reta fica torta. Oiê, boa noite. O que ajuda, Simone, é o tecido, tá? O tecido ajuda muito. Tô lendo os prints, tá, gente? Agradeçam a Paty. Manda um beijo pra Paty. Paty é maravilhosa. Edna Rubim, oiê, boa noite. Parabéns a todas as mulheres. Vera Lúcia, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, Edna? Edna não, Vera Lúcia. Drica, olá, boa noite. Que maravilha. Ateliê Valdize, joinha na live. Não leve no bolso joinha. Isso aí, Salete Biagi, você merece, filho. Obrigado, mãe. Beijo. Tadinha, não via, tá vendo? Vera Lúcia, Zé, faz o Ensina Manga Morcego 3x4? Vera, quando houver essa proposta, a gente ensina assim, tá bom? Suzana Pires, oi Zé, boa noite. Boa noite, Suzana. Marlene Fonseca. Seja bem-vinda, Marlene. Suzana Pires, boa noite, colegas. Patrícia, 66 pessoas, 62 likes. Vamos igualar. Obrigado, Paty. Suzana Pires, hoje eu vou ficar caladinha, estou sem bateria no celular. Vou ver na TV. Ivanete Aguilera, boa noite, Zé e galera do bem. Boa noite, Ivanete. Patrícia, essas são as dicas importantes.
Essa live vai valer muitos likes, com certeza. Ramzé Hussein, olá, boa noite. Hoje consegui assistir. Seja bem-vinda, Ramzé. Ramzia. Zé, quero morar nessa live. Está lotada de melhores tricoteiras que conheço. Olha. Ótima ideia, Patrícia. Patrícia comenta. Acho legal, Paty. Lançou a marca queridinha das malharias e tricoteiras à máquina, com certeza. A das Lu estava no mercado de luxo. Zé, desmanchar a costura na máquina de tricô é muito difícil. Eu tenho uma blusinha encostada que não consigo desmanchar. Não distingo o fio da linha de costura e do fio de lã. Depende de que costura que é, tem algumas dicas para dar, tá? Se for overlock, você vai cortar, não sei se é overlock, se for máquina reta, mas se for overlock, você vai cortar o que a lançadeira faz, que é o que abraça o tecido, né? Aqueles fiozinhos que ficam passando, você corta no meio da costura. Se for uma costura reta, você tem que abrir bem a costura, bem mesmo. Pode puxar, tá? E aí você vai ver lá no meio se a máquina estava reguladinha, mas você vai ver em algum lugar. O que vai diferenciar é a hora que o fio se encadeia, né? Então você vê que é um fio abraçando o outro da costura, né? E geralmente o fio de costura tem um brilhozinho diferente do fio que foi feita a confecção, né? Ops, acho que eu tenho que abrir os superchats, os prints, né? Ateliê Vodizzi, obrigada pela parte que me toca, Patrícia. Foram 40 anos tricotando e crochetando. Eu só tô ouvindo as unhazinhas da Laika vindo aqui na porta. Deixa eu ver se ela tá aqui na porta, peraí. Né? Ah, tá ali, ó. Laika. Vem, papai. Ei, nenê. Laika. Ah, mas não vem. Ela só vem cheirar. Queria mostrar pra vocês. Vó diz, hoje aqui tem tantas amigas que me ajudam e me ajudam tanto e me ajudaram muito quando eu entrei no Tricô à Máquina. Estou me sentindo em casa, olha só. A das Lu estava no mercado de luxo. Maria Isabel, eu costumo ser boa em desmanchar. Abre bem a peça pelo direito e puxa os lados. Vai ficar evidente a linha de costura. Acabei de falar isso. Marta Pinheiro. Oi, Zé. Boa noite. Oi, Marta. Seja bem-vinda. Ateliê Vó diz. Patrícia, a marca Cansul, HJ Vivo, na Espanha sinto falta. Para ter um fio melhor, precisa vir da Itália. Olha só, gente. Maria Isabel, eu costumo ser boa em desmanchar. Isso eu já li. Vó diz que espetacular deve ser morar na Europa. Peraí que eu acho que já chegamos. Não, ainda não. Que espetacular que deve ser morar na Europa, mas a Espanha e Itália deve ser até um jeito de conseguir. Deve ter até um jeito de conseguir comprar os fios, né? Aí a Mari completou, aí você usa um desmanchador de costuras. Pois é, Mariana, eu acho que costurei em um ponto muito pequeno. Aí não dá mesmo. Maria Isabel, bingo. A barra eu também não. Peraí. Gente, pode ser que eu pule alguma coisa, tá? Me perdoem se eu pular. De verdade mesmo. Deixa eu fazer uma coisa. Baixa. Qual que é? 53. Baixa. Baixa. Eu tô baixando os prints aqui, gente. Pera aí. Rapidão, tá? Já acabou. 53, Maria Isabel. Pronto. Aí vai ficar mais fácil para eu ler. Será que eu vi um robozinho na máquina do Zé quando eu li pela primeira vez? Só eu que vi um robozinho. Ah, eu acho que é o negócio de enfiar, de como ensina a enfiar o desenhinho que ensina como enfiar a bobina. Ivanete, vamos comentar, meninas e meninos, fazer a live bombar. Fecho as barras. Acho que aqui já tá aqui, então. Agora eu vou ler. Aqui. Se eu pulei alguém, gente, me perdoa mesmo, tá? Se eu pulei, pergunta de novo, tá bom? Deu um probleminha no chat aqui, fui trollado. Esses probleminhas geralmente acontecem e o YouTube tá com problema no chat. No sistema de chat deles tá com problema. Por isso que eu vou entrar em contato com eles e falar do caso da Cris também, tá? Muito bem.
Bora lá. Fecho as barras na mão também fica melhor. Era o contexto, né, da Drica. Lembra, gente, que eu falei do contexto? Acho que não precisa de acabamento, pois o tricô já sai bem acabado, o visual fica limpo. Mariana Mello, eu gosto desse alfinete, Zé. Alfinetão lá, né? Eu costuro na máquina há 40 anos, camiseta só com 3 fios e costuro à mão, ponto a ponto. Mariana Mello, eu uso a máquina para várias coisas, mas não costuro com frequência que precisava para ficar perfeita. Isso precisa mesmo, precisa costurar bastante para que fique boa a costura. Drica, eu amei a dica da costura do ombro sem pegar a gola. É só colocar o acabamento um pouquinho para frente, né? Depois, quando fecha o acabamento, fica perfeito. Vocês vão ver depois que eu terminar a blusa, ela vai estar linda, essa blusa. Ó, que, né, bem convencido, né? Maria Isabel, sugestão, usar a agulha número 11 que é mais fina. Essa aqui eu não sei que número que é, mas a espessura da agulha, Maria Isabel, não... Eu testei agulhas diferentes, eu não vi um desempenho melhor, eu deixei a agulha que estava na máquina mesmo. Testei outras que eu tenho, acho que 2 tamanhos dela, 2 menores do que eu tenho aqui. E eu voltei com a agulha que estava lá mesmo, eu falei, acho que não vai fazer muita diferença. Claro que uma agulha menor, mais fina, mas não tão fina, porque senão quebra, né? O tricô é meio bruto, ele é meio, sabe, ele não tem, depois de costurado, não é uma coisa assim que tem uma elasticidade, sabe? Então se você der um puxão na agulha, pode quebrar. Já aconteceu isso comigo, por isso que eu tô falando. Tá? Elne Azeredo Silva, mandou palminhas. Mariana Mello, vou usar essa costura na futura saia. Olha, maravilha. Maria Isabel, Marlene Mukai recomenda costurar a manga da cava partindo do ombro para a lateral de um lado e depois do ombro para outro. Não tem problema se sobrar de um lado entortar a manga. Se sobrar de um lado entortar a manga. Mas aqui não sobra. Nesse caso, pelo menos, não sobrou. Quando é tricô cortado, né, eu também nunca vi. Mas agora, a gente está falando de tecido, né? Seja malha ou seja tecido plano, é diferente a costura, né? Eu sempre costurei assim. Maria Isabel, nunca tive problema com isso. Sempre costurei, né? Das vezes que eu costurei na máquina de costura, eu costurei dessa forma. Alfinetei muito bem toda. Você viu que eu coloco bastante alfinete para daí seguir fazendo a costura de uma cava a outra, né? Patrícia Lopes, essa live deu trabalho, né? Pois pelo que eu vi, tu fez várias amostras e testes dos pontos para entregar o melhor resultado. Sim, as amostras eu tinha prontas. O que aconteceu? Foi o meu abençoado processo criativo. Eu já conversamos sobre isso aqui. Às vezes eu jogo as coisas na minha frente, as coisas que eu estou fazendo, né? Vamos filosofar um pouquinho aqui, dar motivo para um corte, né? Eu pego as coisas que eu estou fazendo, eu jogo tudo na minha frente. Eu coloco o fio, eu coloco as peças que eu tenho, os pedaços da blusa que eu tenho tecido até então, e eu, sabe, coloquei tudo na minha frente. O que aconteceu? Eu coloquei as amostras que eu tinha feito também. Essas amostras, elas vêm do vídeo que eu ensinei a fazer a barra sem furinho, né, para o trocador. O que aconteceu, a coincidência foi, literalmente, a máquina de costura está na mesma mesa. Eu olhei para a máquina, até comentei isso agora há pouco. Eu olhei para a máquina, olhei para o tricô, peguei no tecido, senti uma resistência boa no tecido, sabe? Falei, putz, mano, é agora. Desmanchei a costura que eu tinha feito e fiz outra, né? Mas as amostras estavam prontas. O que eu fiz foi testar. E detalhe, teve uma ali que eu tive que desmanchar a costura umas duas vezes, porque não ficou tão legal quanto eu gostaria. Tá? Daí eu fui pegando a coisa, né? O truque para você costurar o tecido de trocador na máquina de costura, né? Maria Isabel, mas eu acho que só funciona em peças cortadas, pois se sobrar, daí tu corta fazendo a correção. Nesse caso já está modelado, não tem cortes. Daí tem que estar modelado certo e costurado também. A Paty está respondendo a Maria Isabel sobre a questão da cava, né? Roupa de bebê tudo bem costurar à mão, mas de adulto eu estou amando essa liberação para costurar na máquina de costura. Liberação quer dizer, né? Eu sempre falei contra, né, gente? Eu não estou sendo incoerente agora, tá? Eu estou sendo, na verdade, um cara que procura o melhor para vocês. E eu quero transformar o trabalho no canal Tricotando com o Zé em algo
eu vou falar um negócio agora, não é pretensão, tá? Mas isso eu tô ouvindo das pessoas. Né? Eu quero transformar o canal Tricotando com o Zé em referência. Ele já é. Ele já é referência, mas eu quero transformar mais ainda. Eu quero ser... A gente quer saber de uma coisa? Eu vou ser bem sincero agora pra vocês. Eu quero ficar famoso, não quero ficar famoso a todo custo, né? Se eu quisesse ficar famoso a todo custo, tinha como, tá? Mas eu quero ficar famoso nesse meio. Eu quero que as pessoas enxerguem em mim um ponto de referência. Né? Tem uma música também do Imagine Dragons que diz assim, né? Eu sou a imagem para a qual você olha. É isso. Eu sou a imagem para a qual você olha e você vê mais do futuro. Né? Não é ver mais do futuro, tipo a quantidade de futuro que você vê. Você vê mais para o seu futuro. Você consegue visualizar melhor as coisas porque tem uma pessoa que vem e joga luz em cima daqueles assuntos, em cima daqueles temas do Tricô à Máquina que são desconhecidos, né? E eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Tricô à Máquina técnico, tricô à máquina feito pensando no equipamento, pensando em como as pessoas vão fazer, etc e tal, não tem canal, não tem que eu conheça, pelo menos, canal brasileiro que seja assim. Não tem, tá? Então, o Zé às vezes fala coisa muito demorada, muito chata, muito não sei o que, muito não sei o que lá, mas é porque eu quero que vocês entendam que tem coisa que você tem que se preocupar, enquanto tem outras que você não tem que se preocupar. As coisas que você tem que se preocupar, eu vou dar muito destaque, eu vou falar muito para elas. As coisas que você não tem que se preocupar, eu vou passar rápido por elas. Porque é assim que você ensina. Quando é um assunto tão complexo. Você não pode ficar se debruçando sobre assuntos que são de fácil resolução, né, ou até mesmo que são meio que intuitivos, vamos falar assim, tá na cara que é daquele jeito que tem que resolver, sabe? É que nem ponto caído. Como é que você vai consertar um ponto caído? Falar como você vai fazer? Não. O resultado final é você precisa do ponto no lugar dele. Agora, tem técnicas diferentes, tem jeitos diferentes, cuidados para você remalhar um ponto. Tem. Aliás, eu nunca falei disso, né? Vou falar logo logo. Tem. Tudo isso tem. Não é que eu nunca falei, eu já falei em live, né? Mas nunca falei especificamente sobre isso. Então, assim, por exemplo, tem coisa que eu, José Augusto, falo. Ah, não, vamos desmanchar a carreira, tal, não sei o quê. E tem hora que eu falo assim, gente, é o seguinte, tira da máquina e começa de novo. Zé, mas vai gastar o fio, não sei o quê. Vocês sabem que eu fiz essa blusa, né? Tá escala alfabética assim porque não tá terminada. Eu vou mostrar um negócio pra vocês, que vocês nunca viram, eu acho. Isso aqui é a quantidade de fio que eu já desmanchei de teste. Lógico que aqui tá fio de amostra, fio de erro que aconteceu, teste que eu fiz de diminuição, de aumento, coisa que eu fiz durante a live, tá tudo aqui. Que eu enrolei. Inclusive, esse enroladorzinho aqui, ele é o enrolador que eu usei no vídeo. Ah, ele aqui, ó. No vídeo de fios. Tem esse enroladorzinho aqui, que é Silver Reed. Quem me deu ele não tinha um guia-fio e eu improvisei um guia-fio foi o Zé Parceiro. Gosto bastante dele, bonitinho. E tem esse aqui, que outro dia foi a polêmica no meu grupo, sabe? Que todo mundo não gosta desse aqui. Eu adoro. Tenho que dizer uma coisa. Quem fabricou esse danadinho aqui foi a Silver Reed. Entendeu? Então, é gostosinho demais, gente. É bom que ele de todos é o que menos faz barulho. Esse aqui, ele também não faz tanto barulho, mas quando ele tá com cone, ele faz um barulho maior. Né? Então, voltando a falar do fio, aqui, ó. Tá? Ah, Zé, mas o fio não fica igual. Não, não fica, até concordo. Mas você não vai perder, eu não vou perder. Vocês vão ver muito tempo essa cor aqui ainda no canal. Eu comprei esses fios aqui para o canal, para vocês, né? Deixa eu morder minha língua. Né, fio? Lindo. Vamos lá, vamos para os comentários. Sim, Patrícia, mas na verdade é que não, para não correr risco de repuxar e envezar para um lado. Marisabel, entendi. Estão se conversando. Eu tenho alfinetes longos, mas
cometi o erro de escolher com a cabecinha incolor. Vivo perdendo eles no meio das peças, depois eu me espeto. Ai, que horror. Zé, os alfinetes não quebram a sua agulha? Não. Como eu já tinha até falado, já tinha até comentado durante a costura, né? Não quebra não, Ivanete. Não, né? Na verdade, nenhuma máquina de costura. Agora, é lógico que se você colocar ele ao contrário, aí sim. Mas você colocando ele assim, a máquina vai costurar assim, né? Você coloca o alfinete assim, na perpendicular à costura que você vai realizar. Chique, bem. Olha o vocabulário. Elza Aparecida, boa noite, pessoal. Zé, por favor, qual o nome desta máquina? Nunca tinha visto. Máquina de costura? É uma Brother CE4000, tá? Brother CE4000. Acho que já saiu de linha, não fabrica mais. Deixa eu desligar ela, inclusive. Não fabrica mais, né? Mas deve ter peça ainda, eu acho. Dirce Rambo, não recebi o e-mail. Foi no Hotmail, Dirce, tá? No e-mail que você cadastrou lá no site. Se não, qualquer coisa você conversa de novo com a Paty. Peraí. E aí ela passa meu número, ou coisa do gênero, tá? Mas tem, eu enviei hoje. Enviei hoje. Então dá uma olhada no seu Hotmail. Mariana de Melo Brits, eu costuro algumas peças em jacar relevo na máquina de costura, fica melhor. Jacar relevo, gente, existe, tá? E é uma coisa que eu vou trazer pra cá pro canal. Ivanete, se usar nessa posição que o Zé tá usando, não compromete em nada a máquina, né? A resposta sobre a máquina, a agulha, a agulha da máquina de costura em relação ao alfinete. Esse tipo de malha não fica legal com costura invisível. Não mesmo. Não tem sentido fazer costura invisível num ponto trabalhado. Não tem. A não ser que você vá bater o tema, o motivo. Aí beleza. Mas assim, não tem motivo para fazer. Jacquard, se você vai fazer bater o tema na costura, beleza. Você vai ter que... É assim. Para fazer bater o tema, você faz todo o esquema da blusa. Depois você tem que mudar todo o esquema da blusa. Porque para fazer bater, você tem que aumentar pontos. Vamos lá. Se você tem um desenho que o rapport dele é de 12 pontos de largura, ou seja, a repetição é de 12 pontos, para você ajustar isso na beirada, gente, você vai ter que, em algum momento, aumentar pelo menos 6 pontos ou diminuir pelo menos 6 pontos num dos lados, né? Para fazer bater. E às vezes pode até ser mais, né? Porque tem que considerar a costura, etc e tal. Então, sabe, dá para fazer, mas eu não vejo ganho nisso. Real, não vejo. Zé, mas fica bonito, tal, não sei o que. Gente, na boa. Ninguém vai chegar assim, na sua blusa. Deixa eu ver se tá batendo o desenho. Deixa eu ver aqui, ó. Olha, não tá batendo o desenho. Não vai. Mais um corte. Ai, gente do céu. Só eu mesmo. Patrícia, já fez dias que não falo com a Drica. Oh, meu Deus. A minha não levanta o pé tanto assim. Acho que é mais mocinha que essa tua. Essa tua é assanhada. Oh, meu Deus do céu, Patrícia. Glaucia Castelo Branco. Zé, se não me engano, no início da live você comentou que usa o ponto maior, 5 milímetros. Penso que para ponto normal, reto, quanto menor o tamanho, maior a elasticidade. Estou errada? Glaucia, não é que você está errada. Mas o ponto menorzinho, pequenininho, primeiro que depois se você tiver que descosturar, você vai querer, né, voltar no passado e falar assim, por que você fez isso? Segundo, o ponto mais largo, vamos à explicação mais técnica, tá? Os pontos, eles não apertam o tricô até o fundo, até ficar o máximo que dá para ficar achatado o tricô entre uma enfiada e outra da agulha. Tá? Se você faz enfiadas de agulha, ou seja, pontos pequenos, você vai ter um tricô, primeiro, muito provavelmente que vai embabadar, tá? Ele vai fazer onda, muito provável que faça isso. Segundo, o espaço que você tem entre um ponto e outro, ou seja, no meio, entre uma enfiada e outra da agulha, de tecido aqui, não é tão fofinho, tá? Quando você tem um ponto maior, você tem uma almofadinha maior aqui no meio, e aí você consegue esticar mais o tricô.
tá? Um ponto muito pequeno, às vezes, não significa que vai ficar mais elástico. Isso funciona, inclusive, para overlock, quando você está costurando suplex, etc e tal, tá? Se você faz um ponto muito juntinho, você vai ter uma costura que vai ficar embabadada, mesmo regulando o diferencial da máquina. Se você fizer um ponto muito largo, aí a costura estoura muito facilmente. Você tem que ter uma coisa no meio termo, no overlock. Aqui, a 4,5, 4, 4,5, 5, eu fico ali no meio termo, 4,5, eu acho que ficou bom o resultado. E detalhe, gente, o tecido, a malha, o tricô, feito com trocador, ele não é tão elástico quanto o ponto meia. E o próprio ponto meia passa muito longe da elasticidade quando feito com fio seridó. Claro, fio de lycra é outra história, fio com lycra, né? Com o elastano é outra história. O que vai acontecer, né? Eu não sei, mas eu me perdi, na verdade. Eu tava falando o quê mesmo? Eu tava falando sobre a costura, sobre os pontos, a almofadinha, e aí que fica mais fácil de esticar, né? Então, assim, lembrei, a gente tava falando do ponto médio num tecido de suplex, né? Essa medida que a gente está usando aqui permite essa almofadinha maior, assim como no overlock, quando você está costurando um ponto um tecido mais grosso, ele não estoura tão facilmente. E no suplex, gente, a gente costura um pedaço, a gente pega um pedaço de tecido de uns 40 centímetros por 40, dobra no meio e faz uma costura, puxa. Não estourou? Puxa mais. Não estourou? Puxa mais. Né? Se não estourar, seguimos naquela regulagem. Se estourar, a gente tem que regular o ponto da overlock. O ponto não, a tensão das linhas, do fio da agulha, no caso, né, da linha da agulha. Linha, fio de overlock, isso é uma coisa que eu não lembro. Sempre tentei enfiar na cabeça, mas não consigo, tá, gente? Já tentei, mas não rolou. Mas enfim, o que passa na agulha, você tem que soltar, né? Só que daí você solta o da agulha, você precisa regular as lançadeiras. Então, é sempre um trabalho de cuidado e de regulagem da máquina para fazer o melhor trabalho com o tipo de tecido que você está usando. Aqui, por exemplo, eu não mexi na regulagem da tensão do fio. Não mexi. Por quê? Porque ele não me apresentou, quando eu aperto aqui o tricô, do lado onde eu costurei, ele não está duro, ele está fofinho, né? Então eu não precisei mexer na tensão da linha, tá? Eu deixei, minha máquina está no 5, mas isso daí varia de máquina para máquina. Tem que fazer teste, tem que fazer um pedaço de tricô, costurar, puxar, desmancha a costura, costura de novo, puxa, se arrebentar tem que regular. E isso funciona com qualquer máquina, tá? De costura no caso. Costura da máquina me dava um lucro bem maior, pois o tempo do ponto a ponto me comia com a máquina, verdade. Né? Então assim, aqui é para você fazer para vender, tá, gente? Para vender. E no caso do trocador, você pode fazer para qualquer coisa, para vender, para família, porque você vai costurar mais rápido assim e fica bom, né? Não é um troço que fica ruim. Se ficasse ruim, eu não traria aqui para vocês, tá? Edenilza Mota, boa noite. Boa noite, Ed, tudo bem? Seja bem-vinda. Patrícia Lopes, Zé, achei que fosse a única louca que ficava encaixando canaleta por canaleta nas golas. Eu sou assim. Sou pirado, você não tá entendendo, porque senão fica horrível. Fica enviesado, não adianta. Patrícia, vou embora pra BH quarta, dia 9. A Patrícia. Vai pra BH, mulher? Patrícia, MG é um estado que ama tricô. Vai ser sucesso lá. E vai mesmo, né? Dirce Rambo, literalmente afinetando. Pois é. Ai, a Dirce pegou. A Dirce. A Dirce. Dirce, dá uma olhada no teu e-mail, mulher. A Dirce vai fazer parte do grupo, tá, gente? Então por isso que a gente tá conversando isso. A Meire Freitas mandou um superchat. Obrigado, Meire, mais uma vez. Valéria Oliveira, boa noite, atrasada. Fica tranquila, a live fica gravada. Ivanete Aguilera, obrigada, Paty. Mas é que dá a impressão que vai quebrar a agulha. Ah, isso dá. Eu sei, dá uma gasturinha, né? Né, Ivanete? Eu sei. Eu tinha essa gasturinha no começo, mas depois eu acostumei. Agora, choquito, eu fiquei chocado quando uma vez me vieram me falar assim, ai, por que a minha máquina overlock? Eu fui atender uma cliente, né? Ai, a faca da minha máquina não dura nada. E é isso mesmo que vocês pensaram, gente. Ela alfinetava as coisas e costurava. E assim, o overlock vai cortar o alfinete. Só que a faca
No terceiro alfinete já era. Ai, mas a minha faca não dura, não sei o que. Eu falei, tá bom, faz pra mim, costura pra eu ver. Aí eu olhei assim e falei, viu, você não vai tirar o alfinete? Ela, não. Eu falei, como assim? Ela, eu não acredito. Eu falei, é. Ela entendeu, né? Ela falou, menino, eu aprendi isso com uma costureira. Mas agora que eu lembrei, ela costura da máquina reta, não tem faca. Eu falei, eu só fiz assim. Né? Ai, gente, isso acontece. Acontece, gente. Vocês não estão entendendo. Acontece sim. Vamos lá. Ivanete Aguilera, obrigada, Pati, mas dá impressão, sim, já li. Achei legal a câmera, ficou legal, né? Silva, oba, Meire, tudo bem? Cláudia Silva falou. A Ivanete mandou superchat, Glaucia mandou superchat, beijo, quem quiser mandar mais pode mandar. Quem quiser mandar pix, pode mandar pix, quem quiser entrar para Apoia-se, pode entrar para Apoia-se. Valorizem o meu trabalho, gente. Né? Daí eu fecho, vou falar de novo, eu fecho para membros, vocês vão ficar tudo bravo comigo. Vão ficar tudo bravo. E dá para todo mundo assistir e fechar para membros, tá, gente? Que é assim, o dia da transmissão é aberto. Fica 24 horas aberto para membros. Assistiu, assistiu. Não assistiu, exclusivo para membros. Tá? Então lembrem disso. Sempre que fala assim, eu não acho que eu não vou colaborar não. Eu posso até, né? De repente até sentir vontade, mas eu não vou colaborar não, porque eu não sei, acho que ele é rico, ele deve ganhar muito dinheiro, né? Com o YouTube não ganho, tá? Então assim, repensem isso, tá? Eu quero realmente um dia chegar aqui pra vocês falar assim, gente, eu não preciso mais pedir ajuda porque eu tô, né? Isso aqui quer contar e não pode, tá? Então assim, né? Vai acontecer. Tá pronto já. Tá pronto. Moda Pet, boa noite. Não tenho assistido as lives. Estou com um problema sério no ombro, não quero cair na tentação. Ah, Meire, entendi. O que tá rolando contigo? A imagem está ótima. Obrigado, Cláudia. Meire Freitas, Moda Pet. A Meire, né? Meu superchat mandei em seguida que você falou. Obrigado, Meire. Obrigado mesmo. Neide Donato, boa noite. Parabéns a todas as mulheres. Aula maravilhosa, como sempre. Obrigado, Neide. Parabéns a todas as mulheres mesmo. Show de aula, cheia de dicas. A Cláudia falou. A Meire, Cláudia Silva, corro risco de cirurgia no ombro. No mais, tudo em paz. Beleza. Tá vendo, gente? Eu não tô vendo. Ah, tô vendo sim. Ok. Bora lá. Marisabel, Arte em Fios. Aliás, gente, quem não é inscrito no canal da Marisabel, vai lá se inscrever, hein? Se inscreve no canal da Marisabel. Marisabel Arte em Fios. Drica Mamusca mandou corações enormes pra Patrícia e internet instável. Drica Mamusca, Zé, live maravilhosa. Obrigado, Drica. Valeu. Patrícia Lopes, a blusa ficou linda. O trocador de cores vai ser febre nesse inverno. Já vejo as tops das tops fazendo peças lindas. Não é mesmo? Amélia del Carmen Guerreiro, hermoso. Oh, obrigado. Hermoso é bonito em espanhol. Dirce Rambo, ficou linda, antes mesmo de vaporizar. Meire Freitas, Moda Pet. Eu vou falar sempre isso. Meire. Zé, amo essa estampa. É o Pied Pull, né? Também é um tipo de Pied Pull. Drica, bem mais rápido, o acabamento fica bem melhor do que a mão. Certeza. Zumira Esquiante, boa noite. Boa noite, Zumira. Ramzia Husseini, ficou linda. Obrigado. Patrícia, puxa vida, vamos fazer uma conta nova para ela no YouTube. O chat sem a Cris não dá. Boa noite, fugida. Adriana Velasco. Ela veio dar boa noite. Beijo, Dri. Obrigado. Vânia José, lavou minha alma. Confirmou hoje o que eu já falava. Fazia e algumas pessoas questionaram. Deixar o tricô à máquina de costura. Deixar o tricô à máquina de costura. Fechar o tricô à máquina de costura, entendi. Com a máquina de costura. Vamos lá. Fechar o tricô à máquina de costura. Isso aí. Balançou, né, gente? Desculpa. Zé, você vaporiza o jacar com trocador também? Precisa. Eu vou vaporizar a peça depois de terminada, tá? Que é um hábito que eu tenho.
Mas aí eu não vou vaporizar para esticar o tecido. Eu vou ajeitar as costuras, assentar as costuras e dar vapor só. Jogar vapor, tá? Patrícia, Adriana, meu anjo, que saudades. Aqui tu foge, né? Mas falar comigo que é bom... Ixi! Eita! Olha o ciúme! Olha o ciúme! Nara, mais uma vez, obrigado pelo superchat. Gente, cheguei atrasadinho. Cheguei atrasadinha, mas amanhã eu vejo o vídeo. Muito boa noite a todos. E não esquece, gente, assistiu essa live depois, comenta. Por favor. Tá bom? Zé, faz uma rifa da blusa. Aí você dá de presente para uma pessoa carente e usa o din-din para ajudar na iluminação das lives. Boa! Pode ser. Mas aí tem que ser bem explicadinho, né? Rosane Melo, antes tarde do que nunca. A Dirce falou. Nossa. Ah, tá aqui. Ivanete, galera, ficou linda a blusinha. Você podia fazer a calça com bolsos. KKK, tu não acha, Paty? Pode ser, gente, pode ser sim. Eu quero fazer calça com bolso, tem um projeto já de live pro canal, pra frente, tá? Não é agora, que vai ter bolsos, tá? Porém, eu posso ver se eu consigo encaixar só a técnica do bolso em algum momento, Ivanete, tá bom? Mas assim, eu tenho bastante coisa ainda pra fazer, tá bom? Pode ser que demore um pouquinho assim, ó. Mas não fica brava comigo, tá? Pois é. Elnia Azeredo, está ótimo, vendo tudo bem de pertinho. Calça com bolso é tudo. Zé, quando assisto os vídeos não vejo os comentários, gosto de ler e ouvir as suas respostas. Então, quando vocês assistem a live, tem um botão embaixo que parece uma... Deixa eu ver aqui se dá pra ver. Que parece dois balãozinhos de conversa, um com a ponta de um lado e com a ponta do outro, tá? Ali tá escrito chat ao vivo, tá? E depois que vira live, depois que vira vídeo, deixa eu ver como é que fica, peraí. Pra mostrar pra vocês. Porque eu entendo isso que você tá falando, eu também gosto. Deixa eu ver como é que fica depois que vira live. Aparece como chat ao vivo aqui embaixo, tá? Vai estar escrito assim, chat ao vivo. Aí você clica, vai aparecer a mensagem das pessoas conforme o que está acontecendo na live. Tá bom? Então dá sim para assistir. Eu entrei em outra live para ver, tá? Não tô na mesma live, ó. É a outra live lá que eu fiz o acabamento na máquina, né? Ah, tá. Falei, meu Deus do céu, eu não transmiti nessa qualidade de imagem não, né? Ah, bom, que susto. Tava vendo aí, mas dá sim, tá? O negócio do chat dá sim. Quem que perguntou? Foi a Meire. Tá bom, Meire? Espera mais um minutinho, gente. Eu recebi mais um superchat, tá? Mas eu preciso saber se a pessoa autoriza. Superchat não, mais um Pix. Eu preciso saber se a pessoa autoriza. Então, você que mandou o Pix agora, me diz no chat. Se você mandar mensagem autorizando, é óbvio, né? Vai todo mundo ver. Mas me diz no chat se você me autoriza a falar. Se você não mandar nada, eu vou entender que você não está autorizando, tá bom? Márcia Maciel, boa noite, Zé. Cheguei atrasada, mas tranquilo que fica gravada a live, tá bom, Márcia? Patrícia Lopes, eu já vi o porquê não está vendo os primeiros comentários. Não pode sair do chat. Se sair, tu consegue. Se não sair, tu consegue ver tudo. Pois quando sai e volta, ele abre apenas a partir de uma determinada parte. Verdade, tem razão. Só que o problema é que aconteceu isso no meu programa de transmissão. E isso não acontecia. Isso que me incomodou, Paty. Vou até ver isso mesmo. Mas eu ainda acho, que o YouTube tá com bug no sistema de chat. Tenho certeza, quase. Acabou de acontecer comigo, ela falou. Ramzea, hoje você tirou bastante dúvida do que eu tinha. Você é show. Obrigado, Ramzea. É Ramzea. Acho que é Ramzea mesmo, né? Desculpa se eu estiver errando, tá?
Patrícia Lopes, se ele pular alguma coisa, vão ter que me perdoar também. Pois é, vão ter que me perdoar também, tá, gente? Me desculpem se eu pulei algum comentário. Ivana, Amélia del Carmen, intentaré hacerlo. Necesito precisión. Muchas gracias. Me despido hasta próximo ao vivo. Hasta próximo ao vivo. Tchau, Amélia. Obrigado. Graças por sua participação. Beijo. Ateliê da Vó Dizzy. Viver aqui é bom, mas quando começa a guerra estamos mais perto. Pois é. Pois é, né, gente? Mais uma vez eu quero me solidarizar com todas as vítimas dessa guerra e com as vítimas indiretas dessa guerra que sofreram mais uma demonstração nojenta do preconceito que o homem tem, preconceito, misoginia mesmo, né, com a mulher, né? A mulher não é objeto, nunca foi. A mulher não é... A minha mãe fala um termo muito feio que eu não vou falar, tá? Mas é bem isso mesmo. Se for ver, a mulher não é para satisfazer só as vontades do homem. A mulher não é para ser vista como objeto. A mulher não é para ser considerada fácil ou não fácil. E quem sabe, quem está assistindo o noticiário sabe do que eu estou falando. Fácil ou não fácil por causa da sua condição financeira. Né? É nojento tudo isso que está acontecendo. A gente está numa pandemia, começa uma guerra e começa a estourar essas coisas vindo de brasileiro. Meu, brasileiro que é deputado tinha que estar na Leste, o cara não devia estar lá. Tava fazendo o que lá? Não é atribuição dele. Eu não pago o salário dele para isso. E ainda fala esse monte de... Isso que vocês entenderam. Numa data, próximo de uma data como o Dia Internacional da Mulher. Ou seja, o cara não tem o menor senso do ridículo. Ele deve ser até... ele deve ser estudado, esse cara, porque não é possível. Não é possível. Eu não vou ficar dando nome a maluco, porque de maluco ele já tem a maluquice dele, ele não precisa de mais palco. Eu faço tricô cortado e fica perfeito, disse a Diná. Eu também, quando eu faço, fica perfeito. Eu já fiz tricô cortado, inclusive para desfile de escola de samba. Então, funciona, né? Vó diz, aqui no Brasil estamos rezando muito para acabar logo. A Patrícia falou para a Vó Dizzy. A Dizzy disse, Diná, eu também corto, vamos depois de vaporizar. Sim, com certeza. Ainda costuro tudo à mão. Bom aprender sempre, a Patrícia disse. A Patrícia RL, né? Diná, Vó Dizzy, isso mesmo, faz um sapatinho de bebê no trocador de cores. Fiz um sapatinho de bebê no trocador de cores, olha que legal. Diz, esse azul era a minha paixão. Qual azul? Ah, o enrolador. Sim. Qual azul? Oi? Aí eu olhei pra ele, ele é azul, né? Eu tô atrapalhado? Vó Dizzy, não repara não, tá? Eu sou meio atrapalhado. Zé, eu tinha 2 iguais esse seu pequeno e vendi, porque eu detestava eles, o enrolador, né? Pois é, eu adoro eles. Mais uma que eu aprendi, Zé. Disse Rambo, ok, obrigado. Jane Freitas, boa noite, Zé. Boa noite, Jane, seja bem-vinda. Zé, eu dava aulas nas máquinas para quem comprava. Numa determinada loja, quando pediam aula, já a domicílio as pessoas sentiam trauma em desmontar o enrolador, o tricô perdido. Peraí, Zé, eu dava aulas nas máquinas para quem comprava. Numa determinada loja, e quando pediam aula, eu ia a domicílio. As pessoas sentiam trauma em desmontar e enrolar o tricô perdido. Pois é, não sei porquê, as pessoas se sentem mal por isso. Eu desmancho, gente, uso de novo, uso mais uma vez. Fio aqui no canal, eu uso e reuso, né? Eu não posso simplesmente abrir mão do fio, porque não dá para desmanchar. E tudo isso aqui era de trocador, tá? Tudo isso aqui era de trocador. A minha mãe tá batendo palma, eu queria entender por quê. Acho que é pra cachorra. Agnes Carvalho, boa noite, Zé. Você usa qual tensão? Para tricoline, normalmente uso de 2 a 3. Para tricô, precisa ser mais solta? Eu coloquei na 5, na minha máquina, né?
Mas aí nesse caso é a mesma coisa de tensão de ponto na máquina de tricô. Cada máquina tem a sua, tá? Então o melhor é fazer teste. Faz um pedacinho de pano, do pano que você vai tricotar, e faz um pedacinho, vai testando na sua máquina, de costura no caso. Glaucia Castelo Branco, entendi, Zé, valeu, beleza. Boa noite, vixe, esqueci da live. Fica tranquila, Lourdes, fica gravada. Vó Dize, comecei a costurar na máquina de costura quando o volume de meias aumentou e não dava conta. Costurava na máquina as pontes e a lateral e na costura da sanfona era a mão. Deu certo. Jane Freitas, eu não costuro nenhuma peça na máquina, somente a mão. O trocador eu achei melhor na máquina, realmente eu gostei bastante do resultado. Né? Mas a maioria das coisas eu também costuro à mão. Talvez mudando esse paradigma, tá? Talvez. Pra mim, no caso. Como alguém pode usar peça alfinetada... Ah, tá, Rosane Mello. Como que alguém pode usar peça alfinetada no overlock? Pois é, também não entendi. Até hoje eu não entendi. Peraí... Achei. Rosane Mello, também não entendo. Pois é, mas aconteceu, gente. Penso que contribuir financeiramente, mesmo que seja com um valor pequeno, é mais uma maneira de retribuir o tanto de conhecimento de qualidade compartilhado. Concordo, Glaucia. Eu acho que, mesmo que seja pequenininho o valor. Eu quis dizer que estou em Francisco Morato e não tive a oportunidade de ir à loja Lano Fix para conhecer você e nem a loja. Vou voltar para BH amanhã, dia 9. Ah, entendi, Pati. Você está em Francisco Morato, você está do meu lado aqui. Você tá do meu lado, eu tô, tipo, 3 estações pra frente. Te juro. De trem, né, no caso. Que pena que você vai embora, meu bem, que pena. Fátima Freitas, boa noite, querido. Boa noite, Fátima. Meire, no ao vivo não vejo as mensagens do início. Após o término, dias depois, vejo somente algumas mensagens. Lives que assisti ainda tem mais de 60, aparece em torno de 20. Algo errado não está certo. É também a classificação dos comentários, Meire. Tá? A classificação dos comentários importa bastante. Então você tem que ir lá, ao invés de principais comentários, vai ter um filtro lá em cima, né? Você vai selecionar chat ao vivo, aí você vê todas. Tá? Boa noite a todos, paz no coração, Soraya. Beijo, Soraya, obrigado pela presença. Maria Helena Ramos, boa noite. Esses políticos envergonham o nosso país, disse a Ivanete, eu concordo plenamente, né? Boa noite, turmas, beijos. Marlene Duarte, eu também uso e reuso fio para teste, com certeza, Marlene. Gente, eu vou me despedir também, meio que do nada, assim. Mais uma vez, parabéns para o Dia para as Mulheres, no Dia Internacional das Mulheres. Muito obrigado por tudo que vocês fazem pela humanidade, inclusive aturar os lixos de homem que tem por aí, tá? Mas não aturem, gente. Manda embora, despacha. Vocês são muito maiores do que um relacionamento, vocês são muito maiores do que um status social, tá? Vocês são mulheres, vocês são fortes e vocês são um orgulho para mim. Como minha mãe é um orgulho para mim, minha terapeuta é, minha chefe é, todas as mulheres da minha vida, fora algumas, né? Mas aí não é por causa do gênero, é por causa do caráter, não é mesmo? Mas assim, um beijo para todas as mulheres, feliz Dia Internacional das Mulheres, fiquem bem, vocês todos fiquem bem. Eu vou ler mais uns últimos 2 comentários. Tá. A avó disse, hoje eu tenho só máquina porque a frontura estava guardada. É para os básicos e invenções. Não vejo lucro para investir numa máquina nova. Comprei a avulsa há 11 anos quando cheguei aqui. Patrícia, eu e a Dirce estamos no Rewards com seu link. Agora eu pelo menos não sei como faço para enviar para o Zé. É através do Superchat, tá bom, Rosane? Solange Corrade, boa noite, pessoal. Marisabel, beijos e boa noite. Gente, é isso aí, 2h09 de live. Beijo, boa noite para todos vocês. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo número enorme de pessoas hoje. Eu adorei, fiquei muito feliz. 52 pessoas acompanhando o finalzinho da live. Uma coisa importante, quinta-feira agora não vai ter live, depois eu vou anunciar, eu vou ter um compromisso, vou estar em Jundiaí. Mas semana que vem a gente volta com a força total, trazendo coisa bem interessante para quem tem frontura. Tá bom, gente? Fiquem bem, uma ótima semana para vocês, um comecinho de semana aqui. Como a gente não se vê na quinta, um ótimo final de semana também. Talvez aí, de repente, né, eu entre de surpresa, mas não com tema. Não vai dar para fazer uma live com tema que nem eu fiz hoje. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos vocês.
Até semana que vem, oficialmente, pelo menos.